Bom, vamos colocar para trabalhar os nossos comentaristas desta primeira meia hora da faixa das 9. Marcelo Coutinho tá aqui ao meu lado, Guilherme Cunha na ponta da conexão. Coutinho, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia, coisa linda. Firme e forte? Bom. Então vai, você que tá falando de coisa linda, eu quero saber se mais linda do que a coisa linda é a fotografia do dólar e do índice, porque este dólar está animando até o mais pão duro dos turistas pra pensar na Disney. R$5,49 já é realidade, Coutinho. Vamos lá? Então, bom dia, pessoal, bom dia a todos. O índice do seu lado esquerdo ontem cai. Na parte inferior deste canal, tá aí pra vocês, 137,875, 144,415, lateralização de novo, lamentavelmente longa, você vê o índice aí transitando dessas duas regiões, a gente indo pro intraday e dar uma olhada. O candle de ontem sugere uma eventual reversão dentro de um canal, candlezinho aqui, quem sabe sobe, figura gráfica ruim, então day traders de plantão no índice, por favor, atentos. No caso do dólar, o dólar permanece baixista. O meu objetivo, R$5,451 permanece, cai, lateralizou, caiu, lateralizou, caiu. Ontem deu uma caidinha, hoje abre abaixo, sobe nesse momento de intraday de abertura, mas o viés do dólar eu mantenho R$5,451. Anotado, Coutinho. Vamos ao destaque inicial de Guilherme Cunha. Alô, Gui. Ontem você tinha uma expectativa de dólar para baixo, de bolsa para baixo, assim se deu. Vamos à sua expectativa para hoje. À vontade, Gui. Não travou não. Bom dia, Leozinho! É sobre isso, meu querido. Aqui tem coragem. Os dois para baixo não é fácil, mas no final das contas, geramos valor a todo mundo, visto que ontem foi a segunda-feira após a grande indefinição de um conflito geopolítico, mais um, né, Léo? Estamos vivendo aí pelo menos o segundo/terceiro conflito geopolítico aqui na TC News. Na data de hoje, nós temos um pouco mais de leveza para o cenário do índice futuro, com o cenário externo do movimento do cessar-fogo, mas a ata, Léo, essa ata, a gente não está dando talvez um determinado valor para ela. Estamos mudando a expectativa dos juros, né? E os juros, ele podendo realmente amargar uma inflexibilidade, né? Os juros ficar alto por mais tempo, isso pode vir a mais uma vez atrapalhar a expectativa de compra para a bolsa, tá? Então hoje é um dia mais fácil, não é um dia que fica caindo a todo momento, mas não é dia também de ir às compras para o índice futuro não, tá? É necessário cair para comprar e aí sim pegar esse movimento mais produtivo. Para mim a bolsa fecha estabilidade barra alta, só que começa o dia, como está acontecendo aí, em queda. Dólar invendível por aí, né? O cenário do dólar agora abaixo do 80 fica extremamente comprador, porque é o estudo do passado, né? O que a análise técnica faz? Estuda passado, entende o presente e pega a bola de cristal para poder colocar aí uma projeção do futuro. Abaixo desse 80, o que é 80, Guilherme? Vamos lá, 5,480. Está lotado de comprador para defender as suas posições de um passado presente, vulgo ano passado. Então o grande player, que é o grande fazedor de preço realmente, dia sim, outro também, no 5,480 para baixo, é só compra. Ó, 9,5. Aguenta aí, Gui, que você trouxe vários pontos importantes, mas agora me atendo ao jogo em si, a maneira como os jogadores estão se comportando nas quatro linhas do gramado. O Ibovespa Futuro não para de renovar mínimas, temos 139.320 pontos, 0,09% de alta, o que foi uma abertura numa alta de 0,40, 0,50, rapidamente se transformou em quase um 0 a 0. Bate e volta, sobe agora 0,14, Indifute dinâmico. O dólar está caindo 0,21%, parece acomodar-se na faixa dos R$ 5,49, para ser preciso, R$ 5,495. E a curva de juros com 4 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Você ouviu com atenção o Gui. O Gui, ele entende que esse Bovespa Futuro, no limite, deve fechar o dia, pode fechar o dia, numa leve alta barra estável. Portanto, o Gui não compra a euforia que os mercados globais estão endereçando, em especial o caso é do mercado americano, ainda pré-mercado por lá. E o Gui chama o dólar de invendável, ou seja, não dá para vender esse dólar, ele já está barato demais, não deve cair mais. Graficamente, Coutinho, como é que você complementa o racional do Gui?
Você apoiaria essa tese ou graficamente a tua verdade acaba sendo outra? Por onde você vai? Vamos lá. No caso do índice, quando você olha o índice agora no intraday do gráfico de 60, então você vê que ele é baixista, né? A gente saiu ali de 142, foi para 140, chegou a 138. No finalzinho do jogo, o índice pegou, deu uma subidinha, hoje já cai. A formação gráfica, ela é baixista, cai, leve correção, cai. Então aqui concordo com o Gui, realmente não vejo o índice para subir. Eu tenho que ir acima de 142 e fazer alguma coisa por lá. Por enquanto, segue baixista, a gente está a 139, você teria aí 3 mil pontos para o índice subir para começar a mudar o jogo. Então, mantenho para baixo. No caso do dólar, também concordo. Nota que essa região, para você abrir um ponto de venda, bateu uma vez, subiu, bateu 2 vezes, subiu, bateu 3 vezes, subiu. Então, você tem um suportaço aqui na região de 80. Você tem outro suporte na região de 50, R$ 5,451, que é o que eu cantei. Então, assim, mercado ruim agora, você não tem figuras gráficas definitivas, o índice, sim, esmagadaço para subir, muito mais baixista. O dólar na contramão, sentado em cima de 2 suportes, a venda também fica preterida. 9 horas, 8 minutos. Importante vocês dois se conversarem. E Gui, você organizou várias caixas no teu raciocínio. Você falou do cenário geopolítico e você falou da ata do Copom. É exatamente o que eu quero aprofundar com você. Só antes, vamos trazer a Camila Nascimento, que tá de olho na confiança do consumidor. É isso, Cá? À vontade. É isso mesmo. A FGV divulgou a confiança do consumidor do mês de junho, que caiu 0,8 ponto percentual para 85,9 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu meio ponto percentual para 85,8 pontos. De acordo com a FGV, após 3 meses em alta, a confiança do consumidor cedeu em junho em um movimento de acomodação. O resultado foi influenciado tanto pela revisão das percepções sobre o presente quanto das expectativas para os próximos meses e disseminado entre os consumidores, exceto pelo grupo de renda mais alta. Então, confiança do consumidor recuando 0,8 ponto percentual em junho, Léo. Cá, embora a gente esteja falando de uma evidência abstrata, subjetiva, no fim do dia é confiança, isso é mais um sinal que corrobora com desaceleração ou que contribui para uma desaceleração da atividade econômica. Não deixa de ser um bom gancho que você me traz aqui para a gente revisitar a ata do Copom. Ainda antes, a agenda. A gente, em função da cobertura especial da ata, o programa sempre fica reconfigurado em dias de divulgação da ata. Nós não conseguimos exibir esta agenda que estamos exibindo agora e eu não consegui abraçar vocês ainda, hein? Eu não mandei aquele abraço. Me desculpem por isso, mas é todo o foco na correria aqui do informativo. Já tô chegando aí no chat. Olha só, 8 da manhã saiu a ata do Copom e a confiança do consumidor. Pagamos a confiança do consumidor, a ata do Copom exigiu aqui os primeiros 35 minutos do programa. Às 10 tem discurso da Christine Lagarde, coincide com a abertura do Avista. Nós não vamos interromper a cobertura do Avista para ouvir a Lagarde, mas haverá um monitoramento paralelo, Camila Nascimento na trincheira. Discursos do Fed. Hoje tem Beth Helweck falando, 10h15, John Williams, 1h30, Neil Kashkari, 2h45, Susan Collins, 3h05, Michael Barr, 5 da tarde, Jeffrey Schmidt, às 21h15. Olha como tem voz pra gente ouvir. No caso da Beth Helweck, que fala às 10h15, é a única voz que dirá alguma coisa durante o Manhã TC News. Todas as outras vozes estarão sendo monitoradas ou no almoço de negócios ou no Tarde TC News, de ponta a ponta. A nossa programação não deixa nada escapar, você sabe. 10h30, leilão do Tesouro aqui no Brasil. É um leilão importante, em dia de ata do Copom, bem relevante monitorar. Embora os leilões de terça-feira estejam mais esvaziados, com menos importância, até pela diminuição na oferta de títulos. Hoje é leilão de pós-fixado, são as NTNBs, por exemplo, os títulos que pagam Selic mais um prêmio e os títulos que pagam IPCA mais um prêmio. 11 da manhã, prepare a sua cotação. Jerome Powell vem aí. O presidente do Banco Central americano vai falar. Ele será sabatinado na Câmara dos Representantes. Não é um ambiente confortável para o presidente do Banco Central, hein? A ala trumpista vai pressionar ao máximo o Jerome Powell a partir da pressão que existe para que ele corte juros. Confiança do consumidor de junho entre os americanos também será realidade às 11. E tem o índice de manufatura do Fed de Richmond.
Foto de junho também. Tudo isso às 11 da manhã. Cotação. 2 da tarde, leilão de Treasuries de 2 anos. Também relevante para se monitorar. O Haddad, que está de volta das férias desde ontem, participa de uma coletiva sobre a troca de dívidas por atendimento especializado, política microeconômica promovida pelo Planalto, e às 5 da tarde os estoques de petróleo API. Bom, e para eu pagar a última das pendências, só enquanto eu narrava aqui os destaques de agenda, você ouvia o trio Los Angeles cantando vira, 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 porque o Ibovespa Futuro saiu do terreno positivo e foi para o terreno negativo em linha do que enxergavam, ou em linha com o que enxergavam Guilherme Cunha e Marcelo Coutinho. Então agora é um Ibovespa Futuro no terreno de baixa. O dólar continua caindo 0,26% de marcha ré, R$ 5,491. Coutinho, então, pela virada eu preciso te chamar. O Ibovespa Futuro no terreno negativo, contrata o que graficamente? Vamos lá, a gente está praticamente no fechamento de ontem, então nota, o mercado abre guepado, desce, a gente está fazendo aqui uma lateralização dentro de um envelope de baixa, dentro de um pivô de baixa. Então, ainda que a figura não seja ideal, eu não tenho assim uma figura para fazer trading, eu tenho uma figura que vai me indicando o mercado baixista. Day traders de plantão no índice, por favor, atento. No caso do dólar, tá lá sentadinho em cima de 2 suportes, um suporte a R$ 5,480, outro a R$ 5,451. O dólar aí, o que o Gui chamou de invendável, é mais ou menos nessa linha realmente. Você tem aí 2 pontos muito fortes, o dólar lateralizado, lateralização longa, ambas as figuras ruins. 9 e 13, foco na TC News, o trade então um pouquinho preterito. Obrigado, Coutinho. Matou a pau. Bom, é o seguinte, agora nós vamos fazer assim, ó. Gira o relógio aqui para 9h14. Amigos, eu tô me organizando com a Camila Nascimento porque nós recebemos uma notícia que toca em pesquisa para 2026. Um levantamento feito pela Paraná Pesquisas. Lula em cenários enfrentando Bolsonaro, Michele e Tarcísio de Freitas. Vou contar para vocês em instantes quais foram os números aferidos pelo levantamento da Paraná Pesquisas. Você está vendo aí a moeda americana e o Ibovespa Futuro. O Indifut renova a mínima de novo, 139.070 pontos. O dólar cai 0,20, R$ 5,495. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h15, agora sim, rapidamente, aquele abraço para agradecer a razão de ser do nosso trabalho. Você que nos prestigia aí do outro lado. O Tá Nervoso? Vote Melhor, está por aqui. Quem vai pescar que nada? Tá nervoso? Vote Melhor. É o nome do perfil que tá mandando o recado aqui pra gente no chat. O Harrison Delci, também o Aurélio, o Gustavo Chaim, sempre com a gente. Obrigado, meu irmão. Um abraço. O rei do relacionamento é o Gustavo Chaim. O Rodrigo Milan, também o Fernando. O Léo ficou tão empolgado com as compras de latinhas de cerveja no cartão do Alex que não deu bom dia pra galera. Me perdoa, Fernandão. Eu fiquei pensando mais na lata e menos no abraço, tá bom. O Juliano tá aqui, o Carlos Sanches, o Treidinho. Valeu, amigo Léo, continue sendo esse cara nota 10, o senhor que é nota 11, obrigado, Treidinho, sempre deixo aqui generosamente os estudos que ele faz em relação ao dólar. Um abraço pra ele, que fala lá de Santa Catarina, que estado lindo é o estado de Santa Catarina. O Big Orange está na área, o Alisson Monteiro também por aqui. Léo, se eu não me engano, às 11 o Jeremy Powell discursa hoje. Você não está enganado, tá correto, é isso mesmo, Powell vai falar. 11 da manhã a gente vai monitorar. O Luiz Gomes, alô, Leozinho, aquele abraço, Luiz. Também tá na área o Fred Souza, o Roberto Fabi, o Felipe C e o Flash Bull Scalper. Como eu mal interagi com a nossa audiência, eu também mal convoquei o like, por isso nós nem 1000 likes temos nessa altura, estamos muito abaixo dos likes. Então você que mergulhou na cobertura da ata do Copom,
que acompanhou há pouco a acomodação do risco geopolítico e que está de olho no minuto a minuto do mercado de futuros, deixe o seu like, prestigie o nosso trabalho. Você que gosta do nosso jeito de contar as histórias do mercado financeiro, isso ajuda muito na entrega do nosso conteúdo. Contamos com você do outro lado, mais de 2.500 pessoas conosco. Ainda para o Barreto Cecílio, para o Renner Marques, para o Samuel Rodrigues, para o Urso de Ouro, para o Ebert Marques e para o Invista Mais. Canal da Fiboninha também aqui. Guilherme Cunha, meu parceiro, agora se prepara, eu vou contigo e nós temos muitos assuntos a tratar. O primeiro é olhar para as 4 linhas do gramado. E as 4 linhas do gramado vão mostrando fechamento da curva de juros mais contido. O que eram 5 ou 6 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, agora são 3 pontos base a menos. O dólar foi buscando máximas. Daqui a pouco o trio Los Angeles pode cantar para uma virada do dólar, se assim continuar. O que foi uma queda de 0,30, 0,35, agora já é uma queda de 0,08, é uma queda muito mais tímida. E o Ibovespa Futuro não para de renovar mínimas, 0,29% agora de marcha ré, 138.810. O seu racional, ele continua sólido. Você classificou o dólar como invendável, ou seja, entendendo que ele já estava barato, dito e feito. Ele está barato, está subindo. O Ibovespa Futuro, você não comprou a empolgação inicial, entendeu que era um Ibovespa Futuro que estava exageradamente para cima. Dito e feito, o Indifut vira. Tudo isso chama a ata do Copom? Sim, ata do Copom, mais importante do que o conflito agora, né? Visto que a finalização do conflito geopolítico é muito melhor para os Estados Unidos do que para o Brasil. Uai, nós tivemos uma queda muito grande do petróleo, um arrefecimento na pressão inflacionária, bom para os Estados Unidos da América. Lá fora pode subir o quanto quiser. Agora aqui nós temos uma ata do Copom não dando clareza a respeito da queda de juros, que para nós era muito claro, para a curva de juros era muito claro. O Faria Lima começa realmente a ter essa cobertura da TC News e fala, opa, pega um pouquinho. Então, se eu tenho hoje, né? Hoje começam grandes emissões de ativos de renda fixa nessa nova taxa aí, taxa histórica maior dos últimos 20 anos, etc. Aí você pega os ativos que já subiram bastante, muito perto do preço, aí de novo, né? Não é que o dólar não vai cair mais, ou que a bolsa não vai subir mais, é que o risco e retorno não fecha a conta. Eu vou adquirir risco para poder tentar ganhar um dinheirinho a mais, ou eu vou para um movimento de uma renda fixa que já está me garantindo, entre aspas, nos próximos 3 a 6 meses uma rentabilidade mais elevada. Tempos difíceis para o Brasil, Léo. O Brasil é diferente, o Brasil não segue o planeta Terra, né? O Brasil é um país feito por brasileiros. Então, existia-se uma perspectiva muito grande de ansiedade para a ata poderia ajudar a gente aí a seguir esse bom humor do exterior, só que não, tá, Léo? Hoje, de novo, a gente vai ter uma reviravolta ainda para a bolsa, o mercado abre à vista, digere, entra um pouco de fluxo e diminui essa pegada baixista aí. Então, por enquanto, estamos vendidos no índice, mais perto dos 138.300. A gente começa a olhar para uma situação bem favorável. Se o mercado chamar comprador antes, a gente entra, mas tem que ficar ligeiro para não entrar na onda do óbvio do exterior e tomar esse revés aí de mais de quase 1.000 pontos na abertura. Já o dólar é a mesma coisa. Pô, por que então, se os juros vai ficar mais alto, o dólar não cai? Né? Porque ele já caiu. O mercado ele já meio que antecipou esse movimento e essa faixa, o Coutinho foi perfeito agora, começa no 80 e finaliza no 51. Essa faixa de preço tem muita compra. Então, por que vai cair mais do que isso? A gente vai estar falando então de novo do 488888? Não dá, é impossível. Então, visto isso, hoje é um dia de dinâmica bem diferente do global. O índice ainda vai continuar sofrendo uma pressão minimamente até esses 138.500, 138.300 e o dólar não tem por que hoje romper os 5.480. E se vier romper, basicamente foi a mínima, os compradores vão defender. Então essa informação para o trader, né, que consegue pegar essa informação e traduzir no clique, já deu bastante dinheiro no começo do dia. Temos 9h20. Guilherme Cunha, primeiro olhando para o jogo. Agora vamos falar da ata em si, embora você a tenha mencionado para amparar os seus argumentos. É uma ata, eu vou fazer aqui a busca enquanto você vai falar agora. Eu quero ver quantas vezes aparece a expressão por período bastante prolongado em alusão à Selic em 15%. Tenho a impressão que umas 6 ou 7 vezes. Vamos ver se a minha busca aqui confirma ou não o número. É uma ata dura. E desculpa, o Gui, não tinha como não ser.
por coerência. O Banco Central não tinha como entregar uma ata dovish. O que me parece mais temerário na ata é que, entre os dados concretos e a formação das expectativas, o Banco Central dá mais peso à formação das expectativas. Tanto é que reconhece sinais de desaceleração. Ora, se reconhece sinais de desaceleração quando a Selic já estava em 14,75, para que levar a 15 se ela já estava restritiva? Não. Precisamos levar a 15 porque as expectativas estão desancoradas. Ok, então você vai dar um peso para a formação das expectativas maior do que aquele que hoje corresponde aos sinais de desaceleração doméstica. O risco que eu vejo aí é, se os sinais de desaceleração doméstica só incorporam, como a tendência é que incorporem, e se, portanto, a atividade brasileira fica cada vez mais fraca, se a formação das expectativas não acompanhar o passo, então a gente vai manter essa Selic por mais tempo em 15%, apesar da desaceleração doméstica? E alguém poderá dizer, Gui, não. Se houver uma desaceleração doméstica, haverá necessariamente uma ancoragem de expectativas. Fatalmente elas estarão melhor ancoradas. Eu vou na ida do argumento. Mas na volta não sei se eu vou, porque não necessariamente a desaceleração da economia real corresponde a uma expectativa ancorada no centro da meta de 3%, que é um pouco da armadilha que o Banco Central lança contra si mesmo. Por isso a ideia de uma Selic a 15% por período bastante prolongado. E aí, hein, Gui? E aí que ninguém sabe o que está fazendo, com todo respeito, né? De novo, não fazia sentido algum subir o 0,25. Então eu vou fazer, entre aspas, análise e desabafo. O sentido de subir o 0,25 é quase um ego, porque não mudou em nada. De novo, só prejudicou a turma que está ali na rua, na economia real, aonde você pega a parte econômica, todo mundo começa a sair do consumo, vai para o rentismo, para de consumir e ainda quem vai precisar da rotação do capital tem que fazer uma rolagem de uma dívida mais cara. Então esse 0,25 é totalmente fora da curva, porque se já está reconhecendo os arrefecimentos da parte interna, né? A gente está falando de inflação, qual que é o sentido de você subir esse 0,25? Não faz. Então qual que é o sentido da gente ler a ata agora do dia de hoje, de poucas horas atrás, e tentar achar uma coerência? Não dá, não faz sentido, Léo, ele não traz nenhum indício se vai cair, se vai subir, se vai manter por mais tempo, isso já falou, mas qual que é o sentido de manter se o reconhecimento é esse? A guerra ontem teve o cessar-fogo, caiu o petróleo da abertura até o final 12%. Então o que poderia estar pressionando um cenário inflacionário maior e poderia refletir numa expectativa que não é de controle brasileiro, isso é muito importante dizer, né? Tem coisas que a gente acaba refletindo pelo lado positivo ou negativo que não está sob controle brasileiro. Um avanço do conflito geopolítico e uma alta do petróleo não está sob o comando brasileiro. Aí show de bola. Vamos manter a taxa de juros até com que nós tenhamos com maior clareza o próximo passo de política monetária e do conflito. Só que não, o conflito já teve um cessar-fogo, Trump vai fazer de tudo para esse petróleo ficar mais baixo, Trump vai fazer o que for necessário para baixar os juros americanos. Isso já está claro, se precisar soltar míssil, se precisar gritar, se precisar tuitar, ele vai fazer. Aqui no Brasil já não precisava ter subido 0,25, tampouco colocar uma ata que vai lá e estraga a perspectiva do investidor. Porque que raios o Brasil, então, vai segurar essa taxa de juros? Olhando para a eleição? Então a gente não tem queda de juros esse ano. Se não tem queda de juros esse ano, a bolsa está no preço, não tem upside. Não tem por que comprar a bolsa. Então o que deixa a gente indignado hoje não é por que não caiu os juros? É porque, de novo, eu falei isso na semana passada e repito, se for esperar a órbita inteira, tudo tá ancorado e etc, para começar a falar de queda de juros, a bolsa volta para os 120 mil pontos, porque não há possibilidade de eleição 2026, conflito geopolítico, briga por queda de juros americana, a gente olhar aqui para o Brasil e esperar a órbita perfeita. Sinto muito, o Banco Central do Brasil, o Galipo, mandaram muito mal na decisão do 0,25 e também na ata. Desculpa. Imagina, Gui, eu achava que você tinha encerrado. 9h25, eu fiz aqui uma provocação, né? Quantas vezes aparece a ideia de manter uma política monetária contracionista por um período bastante prolongado na ata? Eu falei 6 ou 7? 5 vezes. Tá aqui, ó. Essa é a primeira menção, esta é a segunda menção, esta é a terceira menção, a quarta menção, a quinta menção. Por 5 vezes, a ata reforça manutenção da taxa de juros nos atuais 15%, por período bastante prolongado. Período prolongado já é algum período, né? Agora, bastante prolongado,
difícil mesmo da gente imaginar queda de juros. Daqui a pouquinho tem Alexandre Cabral para a gente aprofundar a ata. Agora saímos da ata e voltamos a falar de geopolítico, risco geopolítico. Camila Nascimento tem informativo. O petróleo acelera as perdas em função destas informações aqui. Pois não, Cá? Vamos registrar então primeiro a cotação do petróleo. O Brent está caindo 3,94%, chegou a passar os 4% de queda agora há pouco, aos $67,73. O WTI recua 3,94% aos $65,81. A gente teve declarações do Irã em meio a acusações de violação do cessar-fogo anunciado na segunda-feira. A Guarda Revolucionária do Irã alegou ter disparado uma onda de 14 mísseis contra Israel minutos antes da trégua entrar em vigor. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o exército iraniano acusou os israelenses de terem matado iranianos em um ataque brutal. O grupo prometeu seguir monitorando as ações do país adversário com os olhos abertos e vigilantes. Tivemos também declarações de Donald Trump. Ele disse que não quer uma mudança de regime no Irã, porque mudanças de regime provocam caos. A gente também teve falas do embaixador do Irã na ONU, dizendo que Teherã não vai abrir mão do seu direito inalienável de ter energia nuclear pacífica. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos havia dito que o Irã nunca mais vai reconstruir suas estruturas de enriquecimento de urânio. Para terminar as falas de Donald Trump, ele também comentou que Putin ligou para ele para oferecer ajuda com o Irã e comentou também que adorou que o petróleo caiu. Ele também comentou sobre a Ucrânia. Donald Trump disse que vai se encontrar com Zelensky na OTAN. E para finalizar, ainda em relação ao conflito entre Israel e Irã, tivemos declarações de Benjamin Netanyahu. Ele disse que em resposta às violações do Irã, a Força Aérea destruiu uma instalação de radar perto do Teherã e que Israel realizou um poderoso ataque no coração de Teherã às 3 horas da manhã. O gabinete do primeiro-ministro também informou que após conversa do presidente Trump com o primeiro-ministro Netanyahu, Israel se absteve de novos ataques. Léo. Obrigado, Cá, pelas informações bem importantes para a gente acomodar. Vamos cruzar com o que o preço, ou com o que os preços estão nos dizendo. DXY, VIX, yields de 2, 10 e 30 anos na tela para você. O DXY está caindo 0,29%, ameaça perder os 98 pontos. O VIX está tombando 8,3% a 18,18. Yields de 2 anos recuando 2 pontos base, os de 10 no 0 a 0, os de 30 anos avançando 2 pontos base e meio. Por qualquer ângulo que se mire, por qualquer ângulo que se enquadre, e nós precisamos ter esse sangue frio na hora de pensar a precificação, ainda que as manchetes sejam negativas, ainda que haja muito ruído, muito barulho e ataques entre israelenses e iranianos. Isto não está fazendo preço. O entendimento do mercado, pragmaticamente, é de que estas tensões não estão trazendo a indústria do petróleo para o primeiro plano, não estão atingindo as cadeias de produção e, portanto, são moldes de um conflito local, regionalizado, incapaz de intrometer-se e de contaminar efeito econômico mais generalizado. É isso que o dólar mais fraco a nível global comunica e é isso que berra o VIX, com essa queda de 8,32% a 18,25 pontos. O apetite pelo risco nas bolsas americanas, Camila Nascimento, ilustra essa dinâmica muito bem também. Você traz pra gente as variações percentuais, à vontade. O S&P está subindo 0,69% no mercado futuro aos 6.067 pontos. Nasdaq avança 0,96% aos 22.065 pontos. Já Dow Jones registra alta de 0,60% aos 43.157 pontos, enquanto o Russell 2000, índice de small caps, ganha 0,88% aos 2.153 pontos no mercado futuro. Léo. Obrigado, Cá. Em relação às 7 magníficas, Apple sobe 1,20%, Amazon 1,30%, Google 1,30%, Meta 1%, Microsoft 0,5%, Nvidia 0,9%, Tesla 2%. É apetite pelo risco nos Estados Unidos. E aí a gente aproveita esse gancho, Coutinho, para você dar o seu show. Você escreveu há pouco para mim aqui,
Léo, atenção ao DXY, perdeu um suporte relevante, à vontade. Vamos lá. Só complementando a cá primeiro, então tá aqui, pessoal, 4 gráficos na tela, índices americanos lateralizados, só que, se você der uma olhadinha com um olhar um pouquinho mais clínico, Dow Jones começa de novo aqui a tangenciar sua resistência para sair, olho para S&P 500, já saiu e monta aqui um envelopezinho de alta, mercado americano, o que eu venho falado muito de lateraliza, começa a lateralizar com viés positivo, olho para a Nasdaq, já inclusive rompendo um segundo nível de resistência, e Russell 2000, de novo, ainda que é lateralizado, já indo para a parte superior do movimento. Respondendo o comentário do Léo, sim, importante, pessoal, olha só, né, eu sempre gosto desse gráfico no zoom máximo. Então você tem aqui entrada de Trump, DXY a 110, queda. Você tem este suporte a 97 e 92 e nota que é de toda a região a mínima. O DXY que vinha se recuperando, deu uma marretada, volta de novo, começa a fazer aqui o rompimento desse suporte e aí sim, se a gente perdeu o 9792, o DXY azeda. Pronto. Tá na hora de a gente ouvir o Guilherme Cunha sobre esse cenário geopolítico e sobre o que o mercado vai nos contando a partir dos preços. É uma pena, o Brasil tá de fora da festa em função dessa toada mais rigorosa. A gente continua vendo essa dinâmica, Gui. Se você pegar agora, ó, o Indifut tá caindo 0,30, o dólar caindo 0,24. Mas o mundo como um todo, e os Estados Unidos em particular, o mundo endereça o apetite pelo risco, porque se de um lado reconhece que ainda há sim ruídos, problemas e ataques entre israelenses e iranianos, de outro, entende que o impacto nos preços é contido. Sim, exatamente, Léo. E a partir de amanhã, vamos colocar datas, né? A partir de amanhã, a gente começa a mudar um pouco essa esfera, tirar esse mau humor que está nos incubando e a gente começa a olhar para um dado muito importante, aqui e lá fora, tá, Léo? Que não é mais geopolítico, eu já vou voltar nessa esfera, que é o dados de inflação. Então a gente tem IPCA 15 essa semana aqui para o Brasil, esse dado também é muito importante para a gente entender as cenas dos próximos capítulos, e o PCI na sexta-feira. Esses são os carimbos finais realmente para que a gente possa traçar um direcional mais confortável, né? Aí todo o cenário que a gente junta, né, macro mais técnico, funcionar. O conflito, Léo, é exatamente esse movimento, tá? Ainda tá tendo lá os seus entraves, a gente viu lá que teve denúncias a respeito sobre isso, mas o mercado já não compra mais a escalada do conflito, tá? Esse cenário não tem aí mais dentro do radar. Então hoje a gente sofre inicialmente pela ata, de novo, a gente pode ter um reflexo ainda positivo durante o dia de hoje com a abertura do nosso mercado à vista, e a gente começa a partir de amanhã sair dessas esferas que não estão sob nosso controle e olhar um número dentro de casa, que é o IPCA 15 e o PCI, que obviamente movimenta o mercado como um todo. Então vamos só finalizar o conceito. A bolsa hoje caiu no começo do dia por causa da ata e pode começar a melhorar um pouquinho na abertura do à vista. E o dólar não tem porque ele também ir embora, ele só não tem mais facilidade de cair. Então traders que estão à espera de novas oportunidades, agora nesse momento o dólar é hora de deixar ele cair novamente para novas compras, e o índice, se entrar fluxo comprador mais perto da abertura do à vista, aí também surge oportunidades, Léo. Gui, meu parceiro, obrigado, queridão. Amanhã a gente volta a se encontrar. Um abraço e até. Valeu, meu querido. Um beijo do Cunha. Até. Tamo junto. 9h35. Agora atenção, eu tenho 2 informativos para entregar. Aí a gente vai convidar você a operar com a gente aqui na corretora e na sequência tem Cabral e Coutinho. O primeiro informativo toca num destaque das falas de Jerome Powell. O Jerome Powell que vai falar hoje às 11 da manhã na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, e ele mencionou de uma maneira bem diferente daquela endossada por Michelle Bowman e antes dela por Christopher Waller. Você lembra, a tese dos dois é de que já pode haver um espaço para corte de juros em julho. O Powell foi para uma pegada bem mais rigorosa, bem mais hawkish, como a gente costuma dizer. Ele diz: as tarifas provavelmente aumentarão os preços e pesarão sobre a economia. Então assim, vamos ter clareza, os 2 personagens que eu citei antes de mencionar o Powell, tanto o Christopher Waller quanto a Michelle Bowman, estavam alegando a tese oposta, de que, apesar da política tarifária errática, isto é, sem direção clara, o impacto sobre os preços tem se mostrado aquém do imaginado, menor do que o imaginado. E, portanto,
o espaço para um eventual corte de juros, inclusive em julho, não é de se descartar. Essa era a tese dos dois, que não são maioria no colegiado, tenhamos essa clareza, mas começaram a acenar para um eventual corte de juros que não está precificado, quer dizer, antes de setembro. Será que a coisa encorpa? Nenhum incêndio começa generalizado, boas notícias também não precisam começar. Aí vem o Powell, presidente da autarquia, e joga uma ducha de água fria em quem estava começando a tirar as manguinhas de fora para se animar com isso. Eu vou repetir a frase. As tarifas provavelmente aumentarão os preços e pesarão sobre a economia, diz o presidente do Banco Central americano. A Cá está monitorando aqui outras eventuais declarações. Ele disse, inclusive, que as expectativas de inflação de longo prazo são consistentes com a meta de 2%. Isto posto, vamos dar uma olhada no impacto imediato. Volto aqui a colocar a tabela da volatilidade. Bom, DXY e VIX praticamente não se mexeram. Dá pra gente constatar alguma mudança na curva de juros americana? Seria forçar a barra, para não falar forçar a amizade. Porque os yields de 2 estão com 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, pouco mudaram. Os de 10 no 0 a 0 não mudaram. E os de 30 pedindo 2 pontos base, tampouco mudaram. Basicamente, as falas do Powell dão mais corpo para o cenário base. Se cortar, corta em setembro e olhe lá. Antes disso, não tem muito jogo. É o que o mercado coloca nos preços e é aquilo que está mantido com as declarações do Powell. O mercado não está interpretando que estas falas do Powell levam a uma reprecificação do corte de setembro para dezembro, por exemplo. Ok, pessoal, paguei um informativo. Já entrou um outro aqui em função do trio Los Angeles. O Indifut volta para o terreno de alta, agora avançando 0,11%. Já prepara o gráfico aí, Coutinho, já te assono. Vamos para o outro informativo que eu estava devendo. É um informativo que toca numa pesquisa do Instituto Paraná, que simula alguns cenários para 2026. Na tela para vocês a manchete. Lula perde para Bolsonaro, perde para Michele e perde para Tarcísio no segundo turno. Levantamento feito pela Paraná Pesquisas mostra que Lula ganharia apenas do deputado Eduardo Bolsonaro em eventual segundo turno. Então tá aqui, ó, a matéria assinada lá pelo metrópolis.com. Vamos ver se tem as simulações em si. Cenário estimulado, tal, pronto, aqui. Então, ó, Bolsonaro e Lula. Isso tudo é segundo turno, tá, pessoal? Não sabem ou não opinaram, 5,8%. Nenhum dos dois, 8%. Não é pouca gente, hein? Jair Bolsonaro, 46,5%, Lula 39%. Uma gordura relevante. Lula e Michele Bolsonaro, não sabe ou não opinaram, 5,8%. Nenhum dos dois, branco ou nulo, 9,2%. E a Michele teria 44%, enquanto o Lula 40%. Agora, Lula versus Tarcísio. Não sabe ou não opinaram, 5,9%. Nenhum dos dois, branco ou nulo, 10%. Tarcísio, 43,6%. Lula, 40,1%. E por fim, Eduardo Bolsonaro, aqui da Lula, ó. Não sabem ou não opinaram, 6,5%. Nenhum dos dois, branco ou nulo, quase 13%. Lula, 41,6%. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, 39%. São as simulações de segundo turno que o Instituto Paraná Pesquisas fez, trazendo aí o cenário para 2026. Ainda bastante abstrato, bastante distante, mas não deixa de conversar com as evidências que apontam para uma popularidade mais baixa do atual governo. Senhoras e senhores, o dólar cota R$ 5,493, o Ibovespa Futuro praticamente no 0 a 0, toca 139.295 pontos. Agitada a cobertura hoje, com muito informativo, do jeito que a gente gosta. TC News, seu resultado é nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. Bora reforçar o convite para você operar com a gente? Até o dia 2 de julho você pode se tornar um fundador da corretora do TC. Isso vai te dar mais vantagens, mais custo-benefício ainda, um melhor custo-benefício ainda,
e acesso a serviços e produtos exclusivos. Nós já estamos no dia 24 de junho. Não fique de fora, passe a operar numa corretora que foi moldada por traders. Portanto, numa corretora que oferece a atmosfera e o ambiente para você driblar vários dos problemas, limites e desconfortos que outras corretoras acabam oferecendo porque não foram conceituadas por quem está na trincheira, comprando e vendendo todo dia, como a comunidade do TC. Mais do que uma corretora com comunidade. A corretora Traders é coisa de outro mundo. Não fique de fora. O link está na descrição da transmissão, está também no QR Code para quem é de QR Code e vai entrar fixado no chat do YouTube agora. Não fique de fora mesmo, dê uma oportunidade, experimente e nos conte. Temos 9 horas com 42 minutos. Marcelo Coutinho, vamos para o gráfico. Na sequência, 20 minutos de Alexandre Cabral para a galera. Pois não. Vamos lá? Pessoal, olha só. Mercado ruim, né? Ou seja, o que é ruim? O mercado desceu e agora começou a devolver. Em valores absolutos, praticamente, estamos no 0 a 0 ali na abertura. O dólar, a mesma coisa. O dólar deu espichada acima do 480 e agora começa a arrefecer R$ 5,490. Movimento direcional ruim, formação gráfica ruim. Eventualmente, quem se deu bem acabou entrando em operações que eu pessoalmente considero arriscadas, quando eu não tenho uma visibilidade gráfica boa. O dólar vai afunilando ali, esmagando com destino a R$ 5,480, mas de novo, romper essa região vai ser um desafio. E o índice, praticamente neste segundo candle de 30 minutos, tudo que desceu do primeiro começa a devolver no segundo. 9h42, obrigado, Coutinho. Vamos cumprimentar o Alexandre Cabral. Professor, hoje é sem risadinha. Tem pouco tempo e 200 assuntos. Somos muito sérios neste programa. Bom dia. Mengão líder, tá empatou de propósito para não pegar meu Mengão e pegar o foguinho. Foco. Vamos lá, Cabral, tem muita coisa. A ata do Copom, comecemos por ela. A ata do Copom, para mim, é o parágrafo 12, última sequência, né? Discussão sobre o tema de inflação, a principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do comitê foi que o ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso atual, exige-se uma restrição monetária maior por mais tempo do que outrora seria apropriado. Essa é a frase do 0,25. Acabou. Matou. Próximo. Matou, Coutinho, não? gráfico. Tá mandão, hein? Tá enjoado esse tá Cabral hoje. mandão, hein? Que mala! Que o Flamengo, alimentando a esperança do título na Copa Mundial dos Clubes, não faz? Esquece. Não ganha, não. Não, Ganhar calma, não ganha. calma. Eu tô feliz pra ir pras quartas. Quartas eu tô feliz pra caramba. Se for pra semi, então é festa até os calmar, mas ganhar não ganha, não. Mas vem cá, Cabral, eu acho que você fez o gol. De todos os parágrafos, esse me parece de fato o coração. E ele contrata uma pergunta. Porque veja, é um parágrafo todo dedicado às expectativas inflacionárias e ao peso que o Comitê de Política Monetária tem dado justamente à formação de expectativas para as tomadas de decisão. É interessante destacar, Cabral, que o comitê reconhece em vários parágrafos os sinais de desaceleração da atividade doméstica e, a despeito disso, entendeu que ainda cabia um novo ajuste e que o atual patamar dos 15% da Selic deve ficar assim por período bastante prolongado. Aí você usa a sua bola de cristal e me diz o que é um período bastante prolongado, porque as expectativas estão desancoradas. Cabral, então vamos lá, algumas perguntas. A primeira: com qual período bastante prolongado você está trabalhando para pensar a Selic a 15%? A segunda: em que medida o Banco Central não lança uma armadilha contra si mesmo quando reconhece a desaceleração doméstica, mas sobrepõe a ela a desancoragem de expectativas? Então vamos lá. O quanto tempo vai depender literalmente de dados. Esse ano eu não acredito particularmente. Eu acho que em 2025 não temos queda de juros. Podemos ter logo na virada do trimestre, virada do ano, né? Logo ali em janeiro, março. Mas esse ano, para mim, não dá. Porque o que ele fala? Ele fala o seguinte: olha, tudo agora eu vou esperar a política monetária trabalhar. Como é que vai ser a política monetária da inflação, que já está tendo algum efeito? Como é que vai ser na desancoragem? Como é que vai ser no crédito? Como esperar, no mínimo, 6 meses? Então, significa que no mínimo 12. 6 com 6, dezembro.
Então, Natal, daqui a 6 meses é véspera de Natal. Então, eu e Coutinho estaremos aqui em prol da TC trabalhando, fazendo análise. Então, voltando, eu não sei nem se é dia de semana ou final de semana, 24. Então, esse ano eu não consigo ver queda, porque até essa política que ele fala, bater dá 6 meses. Tanto é que ele fala em outro parágrafo que eu não anotei aqui, que a moderação do crescimento está de forma gradual e espera que ela aprofunde nos próximos trimestres. Então não tem como cair esse ano, a não ser que dê uma reviravolta muito grande, incluindo o governo. Então, só que eu não acredito nesse incluir governo. Você deu mais um motivo para preocupação. Lula só ganha de Eduardo Bolsonaro no segundo turno, foi isso que você falou. Do Eduardo Bolsonaro. Na pesquisa que saiu agora, tem 2 minutos que você falou antes de entrar no ar. Isso aí. Então, o governo impopular é governo louco pensando em reeleição. Então, enquanto ele não vai ser do tipo, se dane a Mariola, pelo menos eu não vejo candidato que eu vou dizer que estou velho, mas sai com aprovação alta para minha base, jogando incentivo para tudo quanto é lugar, e se cair inflação, isso é para 27, eu tô nem aí. Então, eu acho que o Banco Central deu a principal mensagem, acho que não cai tão cedo. Tá? Então, não consigo ver queda pelos próximos trimestres. Agora, a sua pergunta 2. Desancoragem, emprego e etc. A meta dele é inflação. Se ele tiver que criar recessão, ele pode até ficar preocupado como pessoa, mas não como BC, e nem deveria. A não ser que ele tenha a meta americana dupla, que não é o caso. Então, o objetivo dele é inflação de 3, se ele tiver que ficar com esse 15 por muito tempo, ele vai ficar. Eu tiver que ficar 1 ano por 15. Particularmente não acredito. Mas ele pode ficar, porque o objetivo dele é o quê? Ancorar a meta em favor de 3. Aí se o desemprego for para 8,5, vamos seguir a vida. O objetivo meu não é inflação? Eu sei que isso pode piorar muita coisa. Pode piorar a arrecadação, pode piorar o fiscal, o governo, o trabalho de casa é seu. O meu objetivo é inflação de 3. Não, é importante. É isso. Arrematar assim. Agora, é o seguinte. Primeiro eu vou com o informativo, depois tem uma outra pergunta. O informativo, eu vou te complementar. Você está se referindo ao parágrafo 8º, professor. Vou pedir uma licença para você, Para os dados mais recentes de atividade econômica, o processo de moderação de crescimento segue ocorrendo. Então está havendo uma moderação do crescimento. O crescimento não está encorpado como já esteve um dia. Embora de forma bastante gradual. Destaque para bastante. Bastante gradual. Ou seja, são sinais de moderação tímidos. Os indicadores mais recentes de comércio, serviços e indústria sugerem um crescimento mais moderado. E os indicadores de confiança se mantêm em níveis mais baixos, apesar de alguma reversão recente. Aí vem o coração do que capturou o professor. Dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de transmissão da política monetária, ou seja, dado que há um delay, um atraso entre o subjuro e isso bater na economia real, o Banco Central espero sim que tais efeitos se aprofundem nos próximos trimestres. Nos próximos trimestres. Se é nos próximos trimestres, nós já estamos no segundo, que já está indo embora. Então, no mínimo, o Banco Central vai esperar aprofundamento da desaceleração no terceiro e no quarto trimestres. Se vai esperar a desaceleração no terceiro e no quarto trimestres, o espaço para você cortar juros já no final deste ano fica muito limitado, para dizer o mínimo, muito limitado. Então foi importante você ter assinalado essa expressão no plural, professor, porque ela realmente empurra eventual corte de juros para 2026. E aí 2026 é esse jogo louco amarrado, que me parece você é o contribuidor que mais tem chamado a atenção para isso, e eu estou contigo. Eu geralmente provoco os outros contribuidores com a mesma essência. Você tá bom. Então 26 entrou, a atividade está desacelerando, o Banco Central tem alguma gordura para cortar juros. E o Fed também deve cortar alguma coisa até o final desse ano. Então haverá alguma gordura. Por outro lado, é um Copom ensanduichado com uma política fiscal mais afrouxada, uma sana gastadora em função da recuperação da popularidade perdida. Não é fácil calcular o itinerário e o fôlego para o ciclo de baixa de juros que o Banco Central teria a seu favor, Cabral. O Banco Central só sabe que dezembro é depois de novembro, mas o que vai acontecer em dezembro e novembro, ele não tem a menor ideia. Concordo contigo, véspera de eleição daqui a um ano, o que vai ser feito nessa eleição
Congresso, eu estava lendo no Estadão agora de manhã, saiu, assim, famoso na calada da noite, pelo menos eu não tinha lido isso antes, eu só li isso hoje, na verdade saiu ontem à noite, no final da tarde eu li agora de manhã, que a taxação de debênture para pessoa jurídica vai subir para 25%. Então, coisa que assim, não era uma regra, já estão mudando a regra quando publicaram o MP no Diário Oficial ontem. Então, mais uma discussão que você ainda vai ter sobre isso. E quando você tem discussão, alerta toda e qualquer notícia que tem em volta. Então, se você começa a ter discussão sobre guerra, aí todo mundo vira especialista em guerra. Começa a falar de petróleo, inflação, esquece fiscal. Porque o petróleo está caindo, isso pode bater no IPCA, pode bater no IGPM, aí com isso diminui a inflação corrente, como é que fica a expectativa? Aí quando você começa a falar de fiscal, aí começa a surgir problema de dívida, PIB. Vê se alguém tem falado de dívida PIB essa semana, ontem hoje. Não. Ninguém falou. Vamos botar 18 para cá, do cupom para cá. Assunto dívida PIB, morreu. Assunto fiscal, morreu. Não quer dizer que não está tendo problema no dia a dia. Mas olha a imprensa, olha aí, Valor, TC, CNN, vê se alguém tem falado de algum desses assuntos. Então, quando isso voltar a bater no Congresso, isso volta a estressar. A curva de juros pode ainda dar uma piorada. Então, o Banco Central, a sorte do Banco Central brasileiro é muito maior do que o americano, que ele só tem que olhar para a inflação. Se nesse bumba meu boi todo ele ainda tem que olhar para os dois, é um desespero do caramba, mano. E fora o seguinte, a história dos 5 mil do Lira morreu. Cadê a história dos 5 mil do Lira? Tá tudo parado, né? E se isso voltar? Não, fecha a Junina. Hoje é São João, mano. Esquece, daqui a pouco é julho. Foi o que a gente falou, São João tá todo mundo no Nordeste. Vê se você tá... Hoje, eu não sei se isso é fácil ver. Fácil deve ser, eu que não devo saber o caminho das pedras. Quantos deputados hoje bateram no Congresso? Foram trabalhar hoje? Eu tenho essa curiosidade. Quantos deputados hoje, dia 24 de junho, foram trabalhar? E quantos vão essa semana? É a semana mais importante, do Nordeste em matéria de evento, que é junho. E essa semana, principalmente, que os sons da vida fazem aniversário. Então, tá tudo muito louco. Deve ser desesperador ser um Banco Central. Porque é um descolamento enorme em termos de mérito e diagnóstico, né? O Banco Central olha para o problema inflacionário, para a desancoragem das expectativas, para o desequilíbrio fiscal, se preocupa com isso e endereça o remédio. A classe política olha para o mesmo quadro e não parece enxergar rigorosamente nem metade do problema que os BCs têm enxergado. Isso não é exclusividade do Brasil, mas no nosso caso, o país emergente que somos, fica agravado o cenário. E já com uma relação dívida-PIB elevada. E que vai elevar-se ainda mais, já que o custo da dívida vai ficar ainda mais caro com essa Selic a 15%. Cabral, pra gente fechar a ata do Copom, a diferença entre remédio e veneno é a dose. O Banco Central errou na dose? Não. Tem horas que olhando a ata, tinha horas que eu dava uma viajada assim, eu pensava, será que o aumento de 25 não foi por causa de desancoragem fiscal, nada disso? É só pra falar pro mercado, esquece essa porra de cair esse ano. Tem horas que eu acho que assim, eu não sei se eles queriam tanto o 25. Eu acho que o 25 foi pra poder dar uma mensagem, não muda a vida de ninguém, 14,7515. Se eu subir 25... pelo menos subir 25 e dar um parágrafo ali um pouquinho pesado, que quem sabe eu ainda subo, mas eu vou olhar o efeito, pelo menos eles não falam em queda. Não falar em queda, eles não ficam me pressionando para tentar derrubar juros. E eu trabalhando contra o mercado pode estressar. Então tem horas que na minha viagem, assim, pensando um pouco da ata, eu acho que o 25 não veio por convicção. E sim por recado, não me peça para cair esse ano. Não sei, tem horas que eu tô pensando isso. É uma boa hipótese. É uma boa hipótese. 9h55. Cabral, vamos girar o eixo e falar de outra política monetária. No caso, a americana. Há pouco, alguns veículos dos Estados Unidos tiveram acesso ao discurso que Powell vai dirigir à Câmara dos Representantes. Eu vou destacar essa manchete aqui, lá no portal CNBC. Jerome Powell enfatiza a obrigação do Fed de prevenir o problema contínuo da inflação, apesar das críticas de Trump. E aqui nós temos 3 pontos-chave. Já pelo headline você vê
vê que é um tom hawkish, é um tom rigoroso do Powell, que contrasta com o tom mais dovish, mais frouxo, mais leve, endossado por Christopher Waller e ontem Michelle Bowman. O presidente do Fed disse que espera que os formuladores de políticas permaneçam em espera até que tenham uma melhor compreensão do impacto que as tarifas terão sobre os preços. Esses formuladores de políticas são os formuladores de políticas monetárias, portanto, o colegiado do Fed. É uma aposta no conservadorismo. Os tons cautelosos podem irritar ainda mais o presidente Donald Trump, que intensificou suas críticas de longa data a Powell. Powell apresentará seu discurso juntamente com o relatório de política monetária do Fed, primeiro ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, na manhã de hoje, e depois ao Comitê Bancário do Senado, um dia depois. Amanhã a sabatina lá no Senado, hoje às 11 da manhã, horário de Brasília, Jerome Powell na Câmara dos Representantes. Então vamos lá, Cabral, é um Powell conservador, é mais hawkish e com aquela boa e velha puxada do freio de mão do tipo... Espera deitado que sentado cansa. Para julho, falar de corte de juros é meio utópico. Para setembro, mas para setembro o mercado tira as manguinhas de fora. Você também? Não esqueça o março do ano passado, né? Março do ano passado, o mercado enlouquecido, março de 24, não março agora 25. Março de 24, o mercado pegou o discurso de dezembro de 23 do Powell da última reunião, agora os juros despencam. Porra, vão cair bem depois. Então eu acho que ele tá certo do tipo, e aí, Trump, o que você decidiu da vida, maluco? Qualquer coisa eu caio meio. Se eu estiver atrasado, eu vou lá e derrubo meio, não tem problema não. Eu resolvo esse meu atraso de 25 se eu estiver atrasado. Então vou lá, pego, começo a preparar o terreno antes, fazendo o discurso e cai o meio. Não tem problema. Mas e aí, Trump, o que você decidiu? Você toda hora dizendo que estava assinando com o Reino Unido. A Reino Unido falou, quem que eu estou assinando? Você toda hora está dizendo que está assinando com a Índia. Agora está dizendo que o Japão está pegando mais pesado. Está conversando com a União Europeia. Está conversando com todo mundo, mas assina, põe coisa na rua, maluco. Enquanto não colocar na rua para sentir o efeito literalmente prático, não dá para tomar muita decisão. Eu concordo com o Powell e com o Bosch hoje de manhã. Hoje de manhã ele até falou, para mim é um corte final do ano. Podemos antecipar? Podemos, mas dependemos de decisão de tarifa. Então, o Banco Central, ele não é tomador de decisão sobre inflação. Ele interpreta a inflação para tomar decisão. Então, a inflação está alta, tendo a subir juros para diminuir consumo, para tentar segurar preço. Só que eu não sei o quanto isso vai subir, o como isso vai subir, quando isso vai subir. Como a economia tem dado notícia boa para ele, com seguro-desemprego e etc., foi para 240, pelo amor de Deus, mano. O que é 240 com 166 milhões de pessoas trabalhando? Pô, não é nada. Contínuo 1.900.000. Pô, 1.900.000 com 100 e varada de gente empregada, o que é 1.900.000, mano? Então, eu acho que tá mais do que certo. Dá um recado duro. Estamos tentando entender como é que vai ser a tarifa da prática da inflação para começar a cair. A economia tá rodando de boa. Não vai dizer que 4,25 vai criar ano que vem uma baita recessão. Para! O mundo se readaptou aos juros mais altos, excesso de dinheiro colocado via Covid. Então, eu acho que ele tá mais do que certo. Parabéns, Paulo. 9h59, aí está o Alexandre Cabral. Taxativo! Exclamação, em suas opiniões. Professor, geopolítico, seria incompleto não ouvi-lo a respeito disso também. Deu uma boa acomodada. O mercado não deixa de reconhecer que o conflito entre Israel e Irã deve seguir. No entanto, o contorno desse conflito é regionalizado. A contaminação nos preços contida. E o petróleo é o maior termômetro disso. Veja de onde saiu os $80 para onde está agora, já abaixo dos 70. E aí, Cabral? O pouco que eu entendo de geopolítica tá dando a entender que vai ser aquela guerra, eu te jogo um míssil, aí você vai lá e me devolve o míssil. Aí eu jogo o míssil, eu te ligo antes, a coisa mais surreal do mundo. Eu vou te dar um tiro daqui a meia hora, se protege. Que porra é essa, maluco? Isso é a coisa mais louca que eu já vi. Pergunta a Coutinho, quando eu brincava na rua, se ele avisava de um malandro lá. Não avisava, maluco. Agora o cara falou,
eu vou te dar um teco daqui a meia hora. Então se protege. Então, e o Hormuz, ele não fechou, então um pouco que eu entendo de geopolítica vai ficar uma guerra. Ok, um míssil pra lá, um míssil pra cá, a gente conversa, ninguém intensifica nada, manda um drone. O Jordânia vai lá, sobe avião, derruba o drone e desce com o avião. Então, eu acho que o preço em si, se não tiver uma grande reviravolta, já tá perdendo efeito a guerra. Já vai virar uma guerra, infelizmente, não queremos vidas, etc. Israel contra a Palestina e etc. ali, faixa de Gaza. Teoricamente, não faria mais preço. E aí assim, há uma camada bastante complexa, né? A gente entender que israelenses e iranianos vão dar as mãos com esse cessar-fogo a fórceps que o Trump encomendou é ser inocente, né? É obviamente que não, e que a rivalidade vai continuar, e que os problemas geopolíticos entre as duas nações vai continuar, ou que vão continuar os problemas. Então, nessa caixa nem faz sentido entrar, né? Uma resolução, uma pacificação, não é o caso. A caixa que, para nós aqui editorialmente, faz sentido de endereçar é como isso contamina os preços, afeta o ambiente de negócios, mexe mais com o cenário econômico ou mexe menos com o cenário econômico. Até porque ainda na primeira caixa, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, isso vai seguir negativo, vai seguir grave, vai seguir ceifando vidas por um longo tempo, infelizmente. E a projeção para que isso se resolva é absolutamente abstrata, ninguém consegue enxergar. Já a segunda caixa, ela teve uma descompressão relevante desde a noite de domingo. E é em relação a ela que o Cabral se ateve. Eu tô contigo nessa. A cada minuto que passa, dá a impressão de que o mercado vai enquadrar cada vez mais este acontecimento como uma guerra regional, cujo impacto de contaminação nos preços e nas cadeias de produção é bastante contido. Cabral, nós não temos mais tempo, fique à vontade para o seu destaque final e a gente volta a conversar na quinta-feira. Então, destaque final, e vamos ver IPCA 15, se mostra um apoio para o Banco Central aí em efeito de inflação corrente, né? E olhar muito para o foco, principalmente para aquele 4,5 que não cede da inflação de 26 ou mais 6, 7 semanas. 4 é 50, 51, 50, 51, 50, 51. Fica nesse range há 6, 7 semanas. Enquanto isso não começar a ceder, o Banco Central acho que nem ameaça pensar em discutir de queda de juros. Valeu, Cabral, tamo junto, aquele abraço, até quinta. Até quinta-feira ou até hoje 5h30 com Medina, Mariana e companhia. Um abraço, trio. Valeu, Quarteto, obrigado. Um abraço. Tamo junto. Valeu, Cabral. Bom, 10h03. Se liga então nos destaques do mercado à vista que tá começando. Bora lá, senhoras e senhores. JBS emite 3,5 bilhões de dólares em dívida e enxerga alta absorção. Empresa dos irmãos Batista oferece contratos com vencimentos em 10, 30 e 40 anos. São Martinho tem queda de 83,3% no lucro do quarto trimestre de 2025 para 105 milhões de reais. No acumulado da safra, o lucro foi de 556 milhões de reais, uma queda de 62,3%. C&A encerra a parceria com Bradesco e recompra serviços financeiros por 651 milhões de reais. Empresa também anunciou a quitação antecipada de 650 milhões de reais referentes à recompra dos direitos de exploração dos serviços financeiros. Justiça dos Estados Unidos determina a manutenção de fornecimento de combustível à Azul. Decisão ocorreu após pedido da companhia aérea no domingo para impedir que a Raízen suspendesse a oferta do combustível. Essas e outras no Mercado à Vista, que já começou. Bora lá, senhoras e senhores, 10 horas 5 minutos, agradecendo o carinho da sua audiência, mais de 2.900 pessoas no Minuto a Minuto da cobertura mais completa e dinâmica do mercado. Deixa o seu like do outro lado, estamos com um número ainda inferior, eu vou ter que convocar já a carta Super Trunfo Coutinho, que convoca o like, e aí, sabe como é que é? Vai ter que ser agora, Coutinho. 1.250 likes, é pouco. Podemos muito mais, à vontade. 1.500? 1.500, vai. Então vamos lá, pessoal, para deixar o meninão feliz,
derreter o coração desse fibador. Dedo no like. 1.600, pronto. Olha. 1.600? Ousado, hein? Vou mostrar pro meninão? Dedo no like, pessoal, por favor. Bora lá. Então, 1.600 likes. Está convocada a audiência e a seleção aqui na Voz do Coutinho. Obrigado, Coutinho. Quero só ver, hein? 1.250 nós já temos. Agora é buscar os 1.600. Sarrafo alto. Senhoras e senhores, vamos começar com o Coutinho mesmo. O dólar tá no 0 a 0, R$5,505, e o Ibovespa avançando 0,18. Mas assim, é o Ibovespa que olha pra frente, vai avançando, olha pro retrovisor, vê ontem uma queda de 0,40, e quando olha mais pra frente, vê o Indifut lá no alto da estrada, dizendo assim, é pra baixo. Indifut tá caindo 0,12. A verdade é que todos os personagens estão meio congelados, né? O dólar no 0 a 0, o Ibovespa tímido e o Indifut caindo 0,07%. É o inverno. Vamos lá, Coutinho, no gráfico. Vamos lá, pessoal. Índice do lado esquerdo, ruim, permanece ruim. O que é ruim? Permanece de lado. Olha os candles de hoje. Caiu, subiu, caiu. Valor absoluto, praticamente na abertura, tá no 0 a 0. O dólar subiu menos, inverteu, só falta cair. Tem ali uma LTB, então lembra daquela sobe menos, vira, cai. Ó, acabou de virar, então fica atento, comprados no dólar. Você tem uma LTB aí que deve dar uma estrangulada no movimento de alta. Figura gráfica, igualmente ruim. Valeu, Coutinho, 10:07. Vamos ver se a gente já tem condições já. Então, para o destaque inicial do Gabriel, eu vou narrar aqui as blue chips e a composição do Ibov. Ambev está no 0 a 0, B3 sobe 0,90, Banco do Brasil sobe 0,43. Olha a resposta do setor financeiro. Bradesco avança 0,7, Itaú Unibanco subindo 0,45 e os papéis de Santander recuando avançando 0,31. Quarteto de Ferro reagindo. CSN sobe 0,6, Gerdau 0,6, Usiminas 0,20, Vale 0,15, praticamente no 0 a 0. A gente sai do Quarteto de Ferro, parte para a Eletrobras, um dos poucos papéis entre as blue chips que subiram ontem. Hoje, uma realização leve, Elet 3 cai no 0,12, Elet 6 cai no 0,30. De lá para Embraer. Como decola, como brilha Embraer. E MBR3 em R$ 73,48, 0,64% de avanço. Magalu sobe 2,36% a 9,12. Petrobras caindo 1,5% na média. Petri 3, 34,25, Petri 4, 31,37. E nós fechamos com Suzano e VEG. Suzano sobe 0,25 a 51,88, VEG sobe 0,6 a 41,87. Vamos com a composição do Ibov, vocês já imaginam, o petróleo caindo faz com que os papéis relacionados a petróleo no Brasil caiam, e estes papéis, por terem peso relevante, sobretudo Petrobras, na composição do índice, limita a performance do Ibovespa. Vejam só vocês, Petrobras, Brava Energia e Prio são os papéis que mais caem. Por pontos, só Petrobras tira o equivalente a 350 pontos. Depois vem Prio caindo 1,5% e Brava Energia caindo 1,9%. Na ponta oposta, Apvida, CVC e Vamos, avançando, em média 3%, tombaram ontem, com um mau humor maior relacionado à curva, hoje respondem. Por pontos, Itaú Unibanco, Bradesco, BTG Pactual e B3, os papéis que mais avançam, que mais entregam, setor financeiro respondendo muito bem à dinâmica de hoje. Gabriel Junqueira, na ponta da conexão, traz o seu destaque inicial com esse contexto. Você, Gabriel, bem-vindo, bom dia. Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Coutinho, muito bom dia, Camila, pessoal. Bom, quando a gente falava nos outros dias que toda cautela é pouca para operar o mercado nesse cenário que a gente está vivendo agora, não era brincadeira, né? Então, o mercado muito dinâmico, né? A gente conseguiu em 72 horas oscilar de um início de Terceira Guerra Mundial para um rally nas bolsas, né? Então, realmente, um mercado que ele oscila demais com as notícias e que tudo que pode acontecer é totalmente imprevisível, né? Então, o que a gente viu ontem foi uma retaliação do Irã muito fraca, que veio seguida, né, de um acordo de cessar-fogo que até está tendo alguma discussão que ele pode ter sido violado, enfim, tem outras situações, mas tudo indica que o mercado não comprou essa guerra e não comprou o início da Terceira Guerra Mundial, o que traz ali, primeiro, um petróleo que derreteu,
A gente viu um petróleo que chegou a subir ontem 5%, terminou caindo 9% e já está abaixo de $70 o barril. Então isso tudo coloca que, nossa, mas a gente não está tendo uma guerra no Oriente Médio, mas a gente não vai ter um fechamento do Estreito de Hormuz que leva 20% da produção do petróleo, enfim, tudo isso, né, que foi ventilado. Nós imaginávamos que ia acontecer, não aconteceu, e quem vendeu no pânico, vendeu barato e vai ter que recomprar um pouquinho mais caro, Léo. Valeu, Gabriel. 10 horas 11 minutos. O dólar e o índice voltam a estar na tela. Moeda americana cota R$5,503 e o Ibovespa está praticamente no 0 a 0. 136 mil. Ah, virou. Ô, Trio Los Angeles. Hoje vocês estão trabalhando, hein? 0,05% de baixa. O Ibov acaba de virar 136.483 pontos. TC News. Seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Camila Nascimento traz pra gente algumas das notícias do Giro Corporativo. Dá tempo de duas antes da gente partir para a Central TC Investimentos. Vamos para a primeira. JBS estourou a boca da botija, hein? Que captação espetacular de JBS. Pegou 3,5 bilhões de dólares com as dívidas que emitiu. Olha o apetite por empresas brasileiras lá no exterior. E numa taxa relativa bastante baixa, moderada. Você, cá. JBS captou 3 bilhões e meio de dólares em sua maior emissão de bondes. Destacar aqui dessa matéria do Brasil Journal, esse trechinho, que diz que o spread bateu o recorde, foi o menor da história para uma companhia brasileira no prazo de 10 anos, 125 basis points acima das Treasuries com o mesmo vencimento. O recorde anterior era da própria JBS. A JBS vai usar os recursos para pré-pagar dívidas, alongando seu prazo médio de 11,7 anos para 15,7 anos. Destacar também esse trecho aqui que diz que a captação da JBS respondeu por metade de todas as emissões de bondes no mercado internacional nesta segunda-feira. Segundo a fonte ouvida pela reportagem, a demanda foi de quase 5 vezes o valor da oferta, com 45 investidores colocando ordens acima de 100 milhões de dólares e 9 acima de 300 milhões de dólares. JBS, vamos dar uma olhada na cotação do papel. JBS está subindo aqui para mim 0,43% nesse momento. Aliás, 2,04% agora, atualizou. Junqueira, vou pedir então a sua análise em relação ao papel. Bom, a JBS ela precisa subir muito mais aí para ela conseguir entregar o que ela prometeu, né? Mas essa notícia, né, que é a notícia da captação, ela vem em linha com o que a gente já imaginava, né? Um dos motivos pelos quais a JBS fez, né, essa transição para a Bolsa de Nova York é para ela ter acesso a esse capital estrangeiro, ela ter acesso a essa captação a um custo de capital bem menor do que ela tem aqui no Brasil, né? Vale lembrar que nosso custo de capital aqui no Brasil é muito alto, né? É um absurdo, assim, hoje você tentar emitir uma dívida e tudo mais. Então, ela fez esse movimento e está captando dinheiro, deve ter um alongamento da sua dívida, melhora a sua estrutura de capital. E tudo isso vem em linha com a estratégia de médio prazo da empresa, né? Eu sigo com a tese de que JBS, nesse preço aqui, a gente vai lembrar e vai lembrar com gosto, viu? Porque dificilmente ela vai voltar para isso aí, viu? E aí, Coutinho, o gráfico diz o que pra gente? Vamos lá, pessoal. Tem que aguardar um pouquinho, eu acho, tá? Olha só, JBS, ele é baixista, você tem um canal de baixa em amarelo e um canal de baixa mais acentuado em laranja. JBS cota, R$ 73,61. Você tem aqui um cai, lateralizou, caiu, montou um pivôzinho de baixa, então muita atenção. JBS tem um ponto ainda de venda na região de 74 a R$ 74,50. Quem está comprado, por favor, atento. O ativo sobe nos últimos 6 dias úteis, mas mantém a sua toada baixista. 10h15. Bom, pelo horário, vamos lá dar um pulo na Central TC Investimentos. Na volta, a Camila Nascimento vai endereçar alguns outros assuntos. São Martinho com resultado. O que o Gabriel achou do resultado de São Martinho, hein? É a tese do Beida. São Martinho pode ser uma boa oportunidade. Vamos ver, depois do resultado, vai ser legal a gente atualizar. Não deu tempo hoje com o Beida, né? O racional dele a respeito. E o Gabriel Junqueira tem o olhar fundamentalista. C&A também no radar.
azul no radar. Irani também, se houver tempo aqui. E nos destaques que o Gabriel separou, resultado... Não! É São Martinho. Por um momento eu achava que era Smart Fit. Aí o investidor maromba iria à loucura, mas não é dessa vez, investidor maromba. É São Martinho mesmo. E o panorama de fertilizantes com a guerra e os efeitos nas empresas do Brasil. Tudo isso no radar. Antes da gente acionar o Guto, parece que a Camila tem informação, tem complemento. É você, Cá. Beth Hamack, dirigente do FED, está falando agora em um evento. Ela disse que ainda há um longo caminho a percorrer por uma inflação sustentada de 2%, ou seja, na meta perseguida pelo Federal Reserve. Ela também falou que a resiliência da economia significa que os riscos de manter a posição são baixos. Léo. Obrigado, Cá. Tamo junto. 10h16, mais uma fala para rocks do que para doves. Para conservadorismo do que para não conservadorismo. Ó a guitarra tocando de novo. É você, Guto Cerávulo, à vontade. Muito bom dia a todos. Vamos lá. Um ótimo dia de trade e vamos lá, falando aqui de Vale dentro de um canal de baixa, tá? O gráfico ainda continua baixista, começando a mostrar sinal, né, positivo, lembrando que a gente tem aqui um belo suporte na região de 48,97, tá? Vou trazer para vocês uma operação que eu gosto muito, operação de financiamento. Por quê? Você está perto de suporte, né? É uma operação que você pode dar continuidade, é uma operação que tem um delta alto, né? Uma opção com delta alto, ou seja, protege bem, vai caindo, vai protegendo o delta e vai ganhando a taxa tirando o prêmio. Eu estou falando de operação de financiamento, venda coberta. Vamos lá para a operação. Tá aqui, ó. Estamos falando de comprar Vale 3 agora, nesse exato momento, a 50,42 e vamos vender uma call, né? Quem vende uma call tem a obrigação de vender a que preço? Olha lá, ó, a 48,17. O que a gente está procurando? Né? A gente está pegando uma operação, né, que ela tem um custo em 47,29, tá? Por quê? R$ 50,43 menos 3,15 dá esse valor, que seja o seu custo, e você espera que a ação lá no vencimento, no dia 18/7, fique acima dos 18,17, desculpa, 48,17, tá? Dado isso, você tem uma taxa de financiamento. O que é a taxa de financiamento? O seu custo está em 47,27, né, até o preço do strike, né, que você vai vender. Então, 18,17. Isso aí está dando 1,80 e o legal é que você tem aqui uma proteção, né, uma taxa de proteção de 6,24. Que taxa é essa? É o atual preço, 50,44, até o seu custo. Tá? Lembrando, pessoal, que essa operação, né, você tem que ganhar dinheiro ao longo do tempo. Tá? E já falei aqui algumas vezes, se você faz o financiamento com 1,95 na média durante 3 anos, você dobra o patrimônio. Tá? Então, eu acho que é uma excelente operação, é uma operação que eu gosto muito. Aliado, né, bons fundamentos, dividendos, coletando prêmio, uma ótima estratégia. Para quem não conhece, entra no TC, lá dentro do TC a gente tem uma aula completa sobre isso. Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira, e vamos ao pensamento do dia. Tá difícil para todo mundo, cão sarnento. Você prefere falar besteira dos outros do que resolver a sua bagunça. Depois não reclama da coceira. Putz a vida, meu. Olha pra onde nós estamos indo. Vai de novo, Guto. Lorde, como sempre, em momentos difíceis, observe com clareza, pense com disciplina e haja com coragem. Um beijo no coração. E com as harpas angelicais, Guto Cerávulo se despede da nossa cobertura de hoje. Valeu, Guto, obrigado. 10h20. Bom, essa reflexão merece o seu like, vai. Nós já temos 1.472. Você convocou 1.600. 1.600 likes. Faltam 130, Faltam 130 likes. 130 likes. Bora lá, quer que aumente a cota ou quer esperar? Não. Bate 1.600, depois você pensa nos 1.700. É muito difícil. Desse jeito não dá. Moreno. Vamos ver se o Guto Cerávulo é um bom convocador de like com o pensamento do dia, hein? Pra gente bater os 1.500. 10 horas com 20 minutos.
Bom, voltando aqui para o nosso jogo, curva de juros, 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão da curva. O dólar está no 0 a 0, R$ 5,508, e o Ibovespa futuro está caindo 0,18, enquanto a vista recua 0,08. Eita dinâmica travada! E olha, a Beth Hammack do Fed continua falando. Ela trouxe mais evidências de conservadorismo. Ela tinha falado: ainda há um longo caminho a percorrer para uma inflação sustentada de 2%. Depois falou: sinto que a política do Fed já está próxima da neutralidade. Pode muito bem ser que o Fed fique em espera por algum tempo. Não vejo nenhum caso iminente para corte na taxa de juros. Ah, mercado que estava com as manguinhas de fora para enxergar o Fed cortando juros. Calm down, calm down. Que tristeza. Que tristeza. Às 10h21. E olha, um outro ponto. O Trump, há pouco, na Truth Social, declarou: a China agora pode continuar comprando petróleo do Irã, graças à acomodação do conflito. Camila Nascimento, esta informação coincide com uma queda um pouco mais forte do petróleo. Acaba de sair lá na Truth Social. Então veja, ele diz: a China agora pode continuar comprando petróleo do Irã, como quem argumenta. Tá tudo tranquilo. Voltamos ao pré-conflito. Israel-Irã, Israel-Estados Unidos-Irã. Eu tenho aqui que o petróleo, o WTI, saiu dos $66 com 10 centavos para a faixa dos 65. Depois tem um repique e tá lá na faixa dos 65,40, 65,20, por aí. O petróleo Brent aqui pra mim tá recuando 4,89%, $67,08, e o WTI cai 4,88% aos $65,16, Léo. Olha aí, ó, mais próximo até dos $65. É, gente, estamos voltando a falar de um petróleo muito mais próximo dos 60 do que dos $80. 10h23, vambora! A próxima atração, você tem o gráfico do petróleo? Quer falar, Coutinho? Você tinha aí um sobe, lateraliza, sobe, entregou um envelope de alta. Aí vem a traulitada de ontem e o início da correção. É isso daí, olha só, $79,70 era a nossa máxima. Em sua homenagem, da terceira não passa, da terceira não passou. E a gente pega e joga esse cara pra cá. O que é importante nessa oportunidade é dizer que $67,10 é um suporte oficial 6640, isso aqui é um ponto de compra. Então, quem tiver eventualmente comprado em Petro ou Petro-like, o dólar neste ponto pode arrefecer, eventualmente primeiro diminui a sua queda e pode pegar e ou estabiliza e sobe. 10h23, Camila Nascimento traz mais um destaque corporativo. Para onde vamos agora, cá, à vontade? Vamos falar então de São Martinho, que divulgou resultados. A companhia teve queda de 83,3% no lucro no quarto trimestre de 2025 para R$105 milhões. Destacar aqui o EBITDA da companhia ajustado, que ficou em R$771 milhões no período, uma queda de 33,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma margem EBITDA ajustado de 44,4%. Depois da divulgação dos resultados, São Martinho recua, está em queda firme de 1,47% aos R$18,79. Junqueira, o que você achou dos resultados da companhia? Bom, Cami, o resultado foi bem ruim, né? E aqui, voltando a dizer, né? Quando a gente fala quarto trimestre de 2025, é o quarto trimestre da safra 24-25 que se encerrou, né? E agora a gente começa a safra 25-26, então tanto São Martinho, Jalles Machado, própria Raizen também tem uma forma de entregar os seus resultados um pouco diferente, o ano fiscal deles é diferente. Bom, falando aqui um pouco disso, né, foi um trimestre pressionado por fatores climáticos, incêndio, alta de custos, em especial no etanol, né? Quando a gente olha para o etanol, o custo subiu 12% no ano contra ano, alcançando R$ 2,70 por litro, praticamente o mesmo valor da média de vendas. Isso levou uma margem praticamente zero no produto, comprometendo a rentabilidade da São Martinho, né? O mix da safra ele ficou mais inclinado para o etanol
por conta dos incêndios também, e isso atrapalhou demais a empresa, né? No açúcar os números também não vieram muito positivos, mas um pouco melhores, né? Apesar do aumento nos custos, as margens seguiram saudáveis, sustentadas por um hedge melhor, a preços mais atrativos do que os atuais, e a empresa conseguiu ter um EBITDA interessante nesse caso, né? O EBITDA agregado ficou em 959 milhões de reais, cerca de 11% abaixo da estimativa, também puxando por um ATR menor também na empresa, né? O guidance para a safra 25-26 é o que aponta para uma safra ainda em menor volume também, né? Com uma moagem de 22,6 milhões de toneladas, o que é 4% abaixo no ano contra ano, e um ATR também mais baixo, né? O que é importante a gente dizer aqui, e que eu acho que é o que compõe a tese da São Martinho, é o seguinte: o preço dela já está bem ruim, né? Se a gente olhar aqui, a São Martinho ela já vem entregando bastante ali para baixo, né? Então é um preço que hoje é abaixo do portfólio de terras da empresa. Então, quer dizer, você compra a ação da São Martinho, você está levando todas as fazendas e a usina de graça. Então, a operação industrial, que é o grande business dela, está de graça. Então, assim, isso já mostra que você já incorporou os destaques negativos no preço da São Martinho. E aí a situação acaba ficando cada dia mais atrativa para aquele investidor que olha para um longo, um médio prazo. É um case de uma empresa que tem uma operação muito boa, que está bem localizada, que está diversificada com etanol de milho também, projetos interessantes, tem um histórico muito positivo, uma governança boa. Então eu vejo esse resultado aqui como um ponto de inflexão e não como algo para a gente temer muito mais. E você, Coutinho, o que você me diz? Vamos lá, pessoal, o gráfico na tela, como você comenta, realmente ele é baixista, lateraliza, ele para de cair, monta uma figura que por enquanto eu deixei ela como envelope de baixa, mas você está correto. Se eventualmente São Martinho estabiliza, o que eu faria, né? Estabiliza em R$ 18,33, você tem aqui a queda, para de cair e começa a lateralizar. Isso aqui pode evoluir para um canal, pode evoluir para uma acumulação, e aí sim, se der uma empinada, você pode até, pela diferença de preço, iniciar um processo de compra. Não pode perder 18,33, aí a coisa azeda. O objetivo de São Martinho passa a ser, neste ponto, R$ 15,15. 10,28. Bom, se todo mundo acelerar o passo, a gente paga essa notícia da C&A. C&A que encerrou parceria com Bradesco e recomprou serviços financeiros por 651 milhões de reais. É varejo modista, no caso, a Camila Nascimento destacar. Pois é, a C&A encerrou a parceria com Bradesco e recomprou os serviços financeiros por mais de 600 milhões. O FIM anunciou, então, na segunda-feira, o fim oficial da sua parceria com o Banco Bradesco e com a Bradescar, que estava vigente desde 2009. O acordo era voltado à oferta de produtos e serviços financeiros aos clientes da varejista. A companhia vendeu seus direitos relacionados à carteira do cartão bandeirado Bradescard pelo valor de 170 milhões de reais. A C&A também anunciou a quitação antecipada de 650 milhões referentes à recompra de direitos de exploração dos serviços financeiros até então eram oferecidos com exclusividade pelo Bradesco. A C&A sobe 1,18% nesse pregão aos R$ 17,22, Junqueira. Bom, Cami, esse pagamento ele já era bem esperado, né? E ele já estava sendo provisionado no balanço desde o quarto trimestre de 2023. O que foi positivo foi a venda da carteira por equivalente a 3% do valor de mercado da companhia. E essa magnitude, sim, era incerta e não estava incluída nas projeções do mercado. No final das contas, o desfecho traz mais visibilidade e prepara o terreno para um novo ciclo estratégico na C&A na frente dos seus serviços financeiros. Notícia boa. O gráfico bonitão, olha só, C&A lateralizado, sobe, lateraliza, sobe, ainda restrito o no 662, o no 837, figura gráfica positiva para quem está comprado, o ativo lateraliza em cima de uma resistência de Fibonacci, tudo sob controle, novas compras ok, minha preferência acima de 18,37, pit stop dela 19,80, curto, então eventualmente faça compras parceladas. Se tudo der certo, você vai vender C&A a 23,66. 10 horas 30 minutos no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. Tá na hora de abrir os trabalhos na terra do Tio Sam.
Vamos lá, meus amigos, 10h30, horário de Brasília, é faixa pra gente acompanhar isto aqui. DXY caindo 0,21%, já caiu mais, hein? Já caiu mais, mas ainda assim é um dólar. A nível global, mais fraco, 98,141 pontos. Olha o VIX, assopra que cai, 18 pontos cravados. O VIX está praticamente voltando para os 17,9. É uma descompressão relevante de risco do índice do medo, o índice que mede a volatilidade implícita dos ativos negociados no S&P 500, e essa volatilidade se mexe mais quando o mercado demanda a compra de puts, ou seja, o direito de vender mais caro um ativo financeiro para o qual se espera queda. Nós estamos vendo uma descompressão da balança de riscos em função disso, menos demanda por puts em função disso, menos volatilidade implícita nos ativos do S&P 500 em função disso. Um VIX que está despencando 9%. Quer entender qual que é o impacto econômico, financeiro, mercadológico que o mercado dá ao conflito Israel-Irã? Olha para o VIX. Olha para o VIX que boa parte da resposta está aqui. E veja como o cenário está descomprimido. Ah, mas Israel falou que o Irã não está cumprindo o cessar-fogo. Ah, mas o Irã disse que Israel... Sim, em termos de noticiário bélico e do conflito regionalizado, tem muito barulho que a gente ainda vai ouvir. Agora, em termos de contaminação das cadeias de produção e da limitação do apetite pelo risco, isto não está fazendo preço. E é isso que você, na hora de tomar sua decisão financeira, tem que ter em mente. Yields de 2 anos, 0-0, 3,85%. E olha que tanto a Beth Hammack quanto o Jeremy Powell, eles se esforçaram para calibrar bem a pegada conservadora e hawkish, hein? Os dois tirando o cavalinho da chuva de quem quis experimentar um posicionamento a partir das falas do Christopher Waller e da Michelle Bowman. Os yields de 10 tem um ponto base a mais nos prêmios, os de 30, 3 pontos base a mais. Aqui tem um complemento importante, tá? Hoje, Léo, se for viável colocar a agenda agora, a gente já mata agora, se não mais tarde, mas nós temos os leilões pensados para os títulos da dívida americana. Ah, tá ali, ó, 2 da tarde. Estão vendo ali, ó? Às 14 horas, o leilão de treasuries de 2 anos. É bem importante monitorar, isso vai amarrar um pouco a dinâmica de precificação dos yields de 2 até lá. Então vai ser às 2 da tarde o leilão de treasury de 2 anos, ponta curta da curva de juros americana. Bom, isso posto, Camila Nascimento, estão dizendo por aí que as bolsas americanas estão dando um show de apetite pelo risco. É isso mesmo? É isso mesmo, o S&P abriu em alta de 0,69% aos 5.066 pontos, Dow Jones sobe 0,68% aos 42.869 pontos, destaque principalmente para a Nasdaq, que está subindo 0,95% aos 19.816 pontos, e o Russell 2000 avança 0,64% aos 2.146 pontos, Léo. As 7 magníficas também vão dando o seu alô. Tesla sobe 0,14, mas também, né? Putz, aquela parolota. Ontem subiu 9%. Tesla tá no 0 a 0, 349 dólares. Nvidia sobe 1,5, Microsoft 0,5, Meta 2, Google 1,20, Amazon 1,8, Apple 0,34. É verde que te quero verde o que as 7 magníficas entregam. O gráfico do Coutinho entrega o quê? Entrega aquilo que eu comentei, eu vou fazer de forma mais didática, na verdade eu já fiz. Então eu coloquei para vocês, pessoal, 2 canais em laranja, no caso S&P e Nasdaq, para poder exemplificar aquilo que eu comentei. O mercado americano melhora, o outlook ainda que lateralizado. Você já vê S&P e Nasdaq já com uma toada ainda que lateralizada mais altista, Dow Jones um pouquinho mais recuado, ainda tentando romper aqui essa resistência dos 42, Russell 2000 a mesma coisa, tentando romper 2.130 pontos. Você vê uma melhora no mercado no geral, com todo este contexto de guerra, de incerteza de juros. Never Bet Against America segue firme e visualmente a gente já começa a enxergar um respiro tanto para S&P quanto para Nasdaq. 10 horas com 35 minutos. Obrigado, Coutinho. 7 magníficas no terreno verde que te quero verde.
E agora tá na hora da gente convocar o destaque do Gabriel Junqueira para essa abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, também calibrando, Gabriel, o impacto para o Brasil. Bom, aqui o que aconteceu? O Ibov melhorou, o Ibov deu uma melhorada sim. O Ibovespa está subindo 0,21%, nós temos 136.834 pontos. E o dólar continua no 0 a 0, R$ 5,505. Esse não se mexeu tanto. Agora, a nossa curva de juros, ela aprofundou o viés de baixa. Nós temos mínimas em alguns vértices e uma desidratação média de 5 pontos base a 6 pontos base nos prêmios. À vontade, Gabriel. Bom, Léo, a verdade é que o mercado americano está mostrando, né, que a guerra não é um ponto de atenção mais para ele, né? Então, a gente já viu ontem, quando teve a retaliação do Irã, o S&P subindo bastante. A situação do dólar que me chama muito a atenção, né? Como é que pode a moeda tá com essa fraqueza toda, né? Quando a gente olha para o DXY, você percebe que não é uma questão que o real está forte, é realmente o dólar que tá com dificuldade de andar, né? É um Fed um pouco mais dovish também ajuda, né, os ativos de risco por lá. Só que, de novo, a gente precisa ficar muito atento. Esse mercado nos Estados Unidos ele está muito volátil. Tomar um pouco de cuidado para não comprar topo, porque isso às vezes está acontecendo, as coisas estão acontecendo de uma forma muito dinâmica. Da mesma forma que a gente teve, né, um desenrolar mais positivo nos últimos dias, pode ser que aconteça alguma notícia negativa também. Então todo cuidado é pouco, né? E Léo, queria chamar a atenção aqui de um relatório que eu achei muito interessante de uma empresa que certamente fez parte das nossas vidas, né? Electronic Arts. Você gostava de jogar um FIFA, Léo? Claro, Fifinha. Agora não é nem mais FIFA o nome, né? É, você sabe que eu era ruim pra caramba, era e sou ruim pra caramba com FIFA, então desde a primeira infância a minha função enquanto os amigos jogavam era narrar. Eu ficava narrando os jogos ali de vídeo. Você sabe que, não sei se a audiência tem essa ideia, mas meu primeiro sonho como comunicador era ser narrador esportivo. E os mais antigos, eles treinavam narração esportiva com bolinha de gude, né? Bolinha de gude, futebol de botão, ficavam narrando em cima disso. A minha geração já teve o treinamento do videogame, né? A molecada se reunia pra jogar, eu ficava lá narrando. Era feliz e sabia. Mas antes de FIFA eu joguei muito Winning Eleven. Agora, essa empresa, ela faz especificamente o quê? Exato, Léo. A Electronic Arts, né, do ticker EA, né, é a empresa responsável por vários jogos de videogame, né, e aqui ela teve um upgrade por parte de sell-sides norte-americanos aqui, que colocam um ponto de inflexão no lançamento do novo Battlefield, né, então o concorrente do Call of Duty, né, então um jogo de armas, né, ele vai ser lançado e ele deve trazer para a Electronic Arts, né, um ponto de inflexão muito forte, né, em que a empresa deve entregar single digits altos de crescimento, com também o FIFA, né, que agora é o EAFC, e também novos nomes como The Sims, que estão lançando novos, e também jogos que incluem a franquia de Star Wars, que também devem ser lançados, né. No entanto, aqui, isso mostra aqui um turnaround interessante nas ações da AI, né? Então a gente deve ter um alto perform dela no curto prazo por conta desses lançamentos melhores e que deve trazer um earnings per share que se recupera nos próximos trimestres, né? Então vejo aqui bastante positivo. Para você que tem saudades de jogar um videogame e não tem tempo mais, olha as ações da Electronic Arts para matar aquela sua nostalgia, Léo. Aí, às 10h38. Coutinho, qual foi o último videogame que você jogou? Atari, Odyssey. Para, não exagera. Sério? É mesmo? Sério, eu tenho um PlayStation 3, que eu gostava de jogar Call of Duty, mas... Qual jogo? Call of Duty. Uau. Agora, eu sou da época do Odyssey, assim... Depois pessoal, eu faço a tradução pra você. É sério. Atari, tudo bem. Você quer fazer um teste? O pessoal da audiência, quem jogou Odyssey? Odyssey? Eu nem sei que jogo era esse. Era um console que tinha um teclado. O cartucho era tipo aquele de Atari central, só que tinha uma alavanca. Você encaixava. O joystick era desse tamanho, era uma coisa horrorosa, porque machucava a mão pra caramba. Entendeu? Odyssey, ali, ó, tá ali agora, você tá lá. Já começaram a aparecer os depoimentos. O pessoal do chat começa a aparecer a veiarada, entendeu? Não que eu esteja tão velho assim, mas o Skolos falou assim, eu só jogava Superstar Soccer, que eu lembro muito da minha primeira infância, era do Super Nintendo, aquela soprada na fita,
encaixe no console. É isso aí. E aí reza pra dar certo, deu certo, joga. Superstar Soccer. Vamos lá, Coutinho, pro gráfico dessa empresa. Olha lá, olha o que você fez com o chat, olha lá. É, isso daí, tá vendo? Galera da nostalgia. Telejogo joguei também. Telejogo você jogava na televisão, né? É. Telejogo ligava lá, tinha uma chavinha que você jogava lá, TV Jogo, tinha aquelas entradas antigas RCA. Isso não é do seu tempo não, Lindão. Ih, você não tinha nem nascido, Lindão. Nem pensava em nascer. Vamos pro gráfico. Essa é uma empresa, você vê, o Gabriel, ele tem feito um papel muito legal nesse contexto. Ele tem pensado em empresas americanas que não costumam estar no radar. Porque de Tesla a gente fala, de Nvidia a gente fala. Que mais a gente fala? Das Sete Magníficas como um todo a gente sempre costuma falar. Mas dessas empresas que o Gabriel tem pensado, não, né? Então é legal porque amplia a bagagem de quem tá acompanhando do outro lado. E o gráfico tá bonito? O gráfico tá lindão, olha só. O ativo ele tem um canal de alta, o ativo sobe desde janeiro 25. O ativo cota $154,41. Ele deve, a priori, facilmente retestar 164, porque já bateu lá. O objetivo de é $176,83. Você vê o Leandro escreveu assim: eu jogava Hugo pelo telefone. Eu que sou apaixonado por televisão, né? Eu lembro desse programa, eu era bem pequenininho, mas na TV Gazeta, você ligava e você era o bonequinho, o Hugo. E aí pelo telefone você dizia, esquerda, direita, pula. E aí o bichinho ia se mexendo, buscando driblar os obstáculos. Você vê aqui, ó, o comentário do Leandro: eu jogava Hugo pelo telefone. Esse aí é raiz. Vamos lá, Camila Nascimento, você traz outras notícias pro Coutinho graficar. Vamos então com a notícia da Uber. Em parceria com a Waymo, as empresas iniciaram a operação de transporte autônomo em Atlanta. A Waymo, que é controlada pela Alphabet. De acordo com o aplicativo, dezenas de robotáxis atenderão 168 quilômetros quadrados de Atlanta, incluindo o centro da cidade. E tem planos também de expansão no futuro. A Uber havia informado aos passageiros em abril que eles poderiam receber veículos autônomos, indicando sua preferência no aplicativo da Uber. Os clientes sempre terão a opção de aceitar uma viagem sem motorista ou mudar para um carro operado por humanos antes que um veículo seja enviado para eles. E com essa notícia, a Uber sobe no mercado americano, está avançando mais de 4% nesse momento, Coutinho. Vamos lá. No caso de Uber, olha só, pessoal, o gráfico ele é estável, né? Você vê o Uber ali. Eu até desenhei um canal de alta, mas ele até meio que perde um pouco da sua utilidade por ser muito longo, né? Ele data de agosto 24. O Uber tá ali na região de $81,86 entre, 85,20 entre 81,66 e 87. O ativo está lateralizado. Se você for fazer uma análise mais fria, isso aqui é um envelope de baixa. Então, assim, o ativo deu uma boa rampada, assim como ele deu anteriormente, ele está dentro de um canal. Eu acho que é um ativo a ser observado e eventualmente ver quais vão ser os desdobramentos. Por enquanto, a figura gráfica ainda é uma figura estável dentro de um canalzinho, teria que ir acima de 87 para a gente fazer qualquer coisa. Eu acho que vale o namoro. Nós temos 10h43. Vamos arrematar, cara. Você tem mais uma notícia e depois eu trago a FedWatch, como é que o mercado, via derivativos, está antecipando os próximos passos do Fed. Vai lá, cá. A outra notícia é uma fala de dirigente do Fed, Rafael Bosch, que disse que a autarquia pode esperar para cortar juros em meio à expectativa de aumento dos preços. Ele acha que há espaço e tempo para observar a evolução dos debates sobre as tarifas e outras políticas. Foi uma nota do Comitê da Autarquia da Unidade de Atlanta do Banco Central Americano, a Reuters. Destacar aqui, então, uma fala desse comunicado. O Bosch disse que o Fed só precisará reduzir os juros uma única vez, em 0,25 ponto percentual em 2025, com base em sua opinião de que o crescimento econômico vai cair para talvez 1,1% neste ano e a inflação vai voltar para quase 3%, Léo. Olha, cara, então eu vou te complementar com a FedWatch em si, já que um destaque dialoga diretamente com o outro. Na tela para vocês, como o mercado vai enxergando o jogo. Olha, 83% dos derivativos entendem que em julho haverá manutenção. Para o dia 17 de setembro, 65% dos derivativos veem um corte. O Cabral, por exemplo, não está aqui. O Cabral estaria junto com os 23% que não enxergam um corte algum. Isso já em setembro. Para outubro,
40% vem em um corte até lá, 44% já vem em 2 cortes. E para dezembro, 18% vem em um corte, 41% 2 cortes, 32% 3 cortes. Sim, o resumo da ópera é: mercado americano trabalha com 2 cortes nas Fed Funds até o final do ano. Às 10h45, e o mais legal, né? Essa ferramenta aqui que a gente destaca, ó, ela é de quem? De quem? De quem? Do grupo CME, do CME Group, a CME FedWatch, que é justamente quem patrocina a abertura do mercado americano todo dia. A CME fazendo questão de estar ao seu lado na trincheira na hora de compreender as movimentações americanas. E no oferecimento dela, a maior bolsa de derivativos do mundo, você curtiu mais um mergulho na terra do Tio Sam. Voltamos aqui para o Brasil. Bom, 10h45, curva de juros. 5 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. O Ibovespa tira as manguinhas de fora. Nós temos 593 pontos a mais, 137.144 pontos agora o placar, e o dólar no 0 a 0, cota R$5,503. Se liga nos destaques de agenda e você vai ver que às 11 da manhã nós temos assuntos a tratar. Olha quem vem aí: Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, olho poderoso chefão, estará na Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos e vai falar para os deputados num ambiente que não é exatamente favorável a ele. Muitos deputados trumpistas devem pressioná-lo. A confiança do consumidor sai também em questão de instantes, junto ao índice de manufatura do Fed de Richmond. Tudo isso na faixa das 11 da manhã. Agora, tem Gabriel Junqueira e Coutinho tabelando pelos próximos 10 minutinhos. Cá a gente ainda deve algumas informações. Vamos a elas. A gente já destacou o resultado de São Martinho e a gente destacou também a captação de JBS. Faltam mais 2 destaques corporativos. Aliás, C&A a gente também endereçou. Então falta um. Qual é? O próximo destaque é em relação à Azul. A Justiça dos Estados Unidos determinou a manutenção do fornecimento de combustível à Azul. Então, a Justiça notificou a Raízen, uma das maiores distribuidores de combustível da aviação do Brasil, após a Azul alegar que a Raízen, havia cortado o fornecimento de combustível, o que prejudicava as atividades da Azul e colocava em risco o processo de recuperação judicial da companhia. A Azul sobe 3,19%, cotando 97 centavos, Junqueira. A Azul é um case bem complicado, né? A empresa está passando aí por um movimento de recuperação judicial, notícias toda hora mudando muito a oscilação das suas ações. Então, assim, é um case, pessoal, que eu particularmente prefiro ficar de fora. E quando fala desse setor de aviação, a gente tem uma empresa tão boa para você se expor, que é a Embraer, que eu não vejo motivo para o qual você gostaria de estar lá numa Azul ou numa Gol, enfim. Empresas aéreas é um modelo de negócio tão complicado, mas tão complicado que a melhor coisa é ficar de fora. Graficamente falando, aí não tem nem o que falar, né? Azul lateralizada 9 semanas, cota 97 centavos, mortinha. Tá aí o áudio do nosso sonoplasta maravilhoso, Léo Pinheiro, mostrando esses candlezinhos micro aí na casa de 0,88, 0,90, R$1. Essa música é a música triste do Chaves. É? É, música triste do Chaves. Eu, como um fã de Chaves, sei bem de onde esta trilha vem. 10h48. Vamos lá, pedidos da audiência antes do Alex Martins voltar pra gente tabelar. Muita gente falando de Petrobras. Bom, Petrobras é punida pela queda do petróleo. Petri 4 vai caindo 1,7%, chegou a cair 2,5% praticamente. A melhora do Ibov passa pela melhora de Petrobras. Petri 4 a 31,48, Coutinho. Petrobras eu imaginei que fosse um pouquinho mais alto, lembra? A minha Petro, ela iria a 3,374. Petrobras lamentavelmente vira na retração de 50% a 3,281. Agora cai, ameaça voltar para dentro do canal. O ativo cota 3,149. Decreta-se a entrada abaixo de 31,25. E aí qual é o problema disso? Ficar lateralizado com viés baixista. O objetivo de Petrobras passa a ser R$ 29,26. Laura Silva, estou com vontade de entrar em Itaú Unibanco.
Estou atrasada? Dá tempo? O gráfico diz o quê? Vamos lá, YouTube tá, deixa eu colocar no diário, YouTube tá lateralizado com viés baixista, então não é compras de YouTube acima de 3.827, nota que YouTube deu uma boa subida, e aí se você fizer esta análise, eventualmente sim, tá um pouquinho atrasada, tá? YouTube lateraliza desde a segunda quinzena de maio 25, e essa lateralização que começou na região de 37 cai à região de 36. Figura gráfica ruim, YouTube para mim manutenção. Então aí, ainda na cobertura americana, eu tô voltando aqui no chat, nós tivemos 2 membros do YouTube falando de Tesla, perguntando se apesar dessa explosão do papel, saiu de 275 naquela novela Casos de Família, né, entre o Elon Musk e o Trump, e foi praticamente em linha reta para os $350. Exatamente como a gente vê, ó. Olha o candle do tombo. Esse é o candle da briga, do relacionamento dos dois. Aqui. Aí vem o candle da reconciliação. Aí entrou a Cristina Rocha lá no estúdio do Casos de Família. E aí começou a tudo melhorar. Subiu, lateralizou, subiu. E aí, hein, Coutinho? Bem comprados, lembrar é viver. A gente falou das compras de Tesla nessa região, eu cheguei um pouquinho atrasado, a gente já tinha este candle quando eu tinha dado a FIBADA, o valor oficial $277, mas a gente falou sim, que era compra nessa região. O ativo cota $348, Tesla tem o seu objetivo 367. Se Tesla rompe o 367, aí a coisa fica bem bonitona. Você pode pegar e fazer uma FIBADA, por exemplo, daqui para cá, Tesla vai a $397. Nossa vida, acho que a máxima histórica foi lá para os 470. Leilão né? do Tesouro. 477. 77, muito bem. Tesla, cujos lançamentos fariam inveja nos Jetsons, cuja trilha você ouve ao fundo. Leilão do Tesouro, Camila Nascimento. Saiu a oferta do leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro ofertou em NTNBs com vencimento em 2028 150 mil títulos, 500 mil títulos de NTNBs com vencimento em 2032 e com vencimento em 2045, 750 mil títulos, totalizando pouco mais de 1,5 milhão de títulos. Já em relação a LFTs, o Tesouro ofertou com vencimento em 2028 150 mil títulos e com vencimento em 2031 750 mil, totalizando em LFTs 900 mil títulos. Agora vamos para a reação na curva de juros. O DI 26 caiu 1 ponto base, o DI 29 cai 3 pontos base e meio. Destacar aqui também o DI 28, que recua 6 pontos base, e o DI 32, que cai 2 pontos base, e o DI 34 no longo prazo, que recua 4 pontos base, Léo. Valeu, cara. Ó, se você somar aí, ó, a gente tem o quê? Meio milhão, 150, vai dar 1.400, 1.550, pouco mais de 2 milhões na ponta da oferta. Continuam leilões magros, os da terça-feira. Daqui a pouquinho o Alex Martins ajuda a gente a repercutir. Bom, agora tem Gabriel Junqueira com seu destaque final. Ele escreveu assim: prezado Leonardo Levati, gostaria de me pronunciar sobre um assunto relevante. 2 pontos. O panorama de fertilizantes com a guerra e os efeitos nas empresas do Brasil. Este é um menino aplicado. Pois não, Gabriel? Pois é, Léo, os fertilizantes eles pressionam a margem do agronegócio, que já não está lá essas coisas, né? Então, quando a gente olha para as empresas que podem sofrer, são os grandes produtores rurais, SLC, Brasil Agro e Terra Santa. 3tentos acaba também tendo um pouco ali de rebote quando o produtor rural tem uma margem menor, e o nosso querido Banco do Brasil, que também está meio mal das pernas, né? Então o ambiente ele está muito desafiador com essa questão dos fertilizantes. Vale lembrar que a oferta de fertilizantes acontece muito com a Rússia, Bielorrússia e o Irã, então são grandes fornecedores de fertilizantes, em especial da ureia, né? Então o preço da ureia já subiu 12% nas últimas semanas, e isso acaba afetando demais os produtores de milho e algodão, né? Esse cenário pressiona as margens, aumenta os riscos, e se a gente vê que a gente já está tendo um clima também desafiador, em especial no Rio Grande do Sul, isso pode atrapalhar um pouco algumas empresas, né? O Banco do Brasil ele já está com um crédito pior no setor, e isso pode prolongar essa situação. A SLC ela acaba sendo muito exposta também a isso, assim como a Brasil Agro, e a 3tentos, que se beneficia desse curto prazo um pouco melhor, mas sofre com o Rio Grande do Sul, que volta a ter problemas climáticos, Léo. Então a gente fica muito atento. O agronegócio ainda vem passando por uma certa turbulência no curto prazo. Temos 10h54, Gabriel. Com isso eu te agradeço por sempre agregar valor aqui à nossa cobertura. Voltamos a nos ver numa próxima. Abraço e até lá.
Eu que agradeço o Léo e dizer que enquanto a gente estava falando aqui, né, a Fiboninha me mandou uma mensagem que ela pediu um PlayStation 5 pro Coutinho. Não tenho dinheiro! O Gabriel, legal que ele vai embora e ele deixa uma bomba pro Coutinho. Ficou caro, hein? Ela quer um PlayStation 5. PlayStation 5. Ela quer um PlayStation 5. Ela falou pra mim. Mas Valeu. antes, se você quiser mandar ele pra cá pra gente testar se tá tudo bem, pode mandar. Tá? Gabriel já se colocou como irmão da Fiboninha, tá vendo? Valeu, Gabriel, um abraço. Valeu, pessoal. Grande abraço, até mais. Bom, e aí, tu vai abrir a mão ou não? Bora, é só bater a boleta. Fiboninha compra. Ela mesma. Fiboninha compra, entendeu? Fiboninha não tem problema. Pena que ela não tá aqui hoje. Fiboninha tá, inclusive teve um ouvinte nosso, o Guilherme, ele falou que ele só daria o like se a Fiboninha estivesse presente. Mas terça-feira ela não Só que, Guilherme, ela leu a sua mensagem, ela falou que você pode dar o like, entendeu? Que não tem problema nenhum, que ela tá operando. E, lamentavelmente, ela não vai conseguir, mas ela vai ter certeza que você vai dar o like. E você pode seguir a Fiboninha no Instagram, @Fiboninha, manda um oi pra ela pra lá, tá bom? Olha, marqueteiro, o menino aqui é marqueteiro, tá bom. 10h56. Vamos nos despedir do Coutinho com outros 2 pedidos. Bom, tá virando um clássico deste programa falar de Banco do Brasil. Nossa audiência sempre pede Banco do Brasil, querendo ponto de entrada, etc. Deixa eu ver outro. Quem é que eu vou chamar aqui no nosso chat? EG3. O Paulo Felipe Silva tá pedindo EG3 e o Fabrício Inácio também. Vamos lá, Coutinho. Então, Banco do Brasil e EG. Vai lá. Então vamos lá. EG, temos que dar uma limpada nesse gráfico, tem muita linha traçada. Vamos ver o que acontece. Bom, sobe como se não houvesse amanhã. Eu vou pegar o último FIBO. Primeira coisa, como está muito errático, vamos colocar esse cara no semanal, fica mais fácil. No semanal, o que EG nos dá? Sobe, lateraliza para subir. E detalhe, envelope de alta no semanal, figura extremamente favorável. A fibada, você pode fazer ela, por exemplo, daqui... Deixa eu pegar uma mais curtinha, porque é semanal, né? Vamos pegar ela daqui até aqui. Olha só, o ativo cota R$ 42,77. Quem está comprado, extremamente bem comprado. Novas compras, sem problema nenhum, desde que... pequenas, parciais, preço médio positivo, o upside está muito longo, não precisa comprar tudo de uma vez. O gráfico no diário, você vê que ela deu uma desacelerada, o candle de hoje é benéfico. Quem está comprado e eventualmente não quer alavancar, coloca o stop e trava a sua operação a 2,424. Quem gosta do case e eventualmente quiser reforçar a carteira, pequenas compras com o primeiro objetivo a R$ 44,76. No caso de Banco do Brasil, esta segue ruim. Recordar é viver. Eu tinha falado, 21 não acreditava que fosse fundo. Comentei no dia de ontem. A figura gráfica já está desenhada para vocês. Cai, lateraliza, cai, envelopão de baixa em Banco do Brasil. Próximo objetivo. E de novo, não sei se 19,85 é fundo. Por enquanto, 19,85 é objetivo. Tchau, Coutinho! E obrigado pela convocação dos likes. Temos 1.650, cinquentinha para bater 1.700. Obrigado, lindão. Bom dia para você. Pessoal, um bom dia. Eu os vejo no... hoje ele tá todo mansinho. Eu os vejo com o Medina no final do dia com o Dr. Profit. Ele tá todo o quê? Mansinho. Mansinho. É. Mansinho, tá bom. Tá todo mansinho. Tá educado, tá fofo. Vai chegar lá, vai chamar pra tomar um café. Ah, tem essa? Tem. Opa, ele tem que contar a agenda dele. Já quer! Tchau, Coutinho, valeu. Um abraço, pessoal. Bom dia.